Você está ouvindo Reicast, o seu podcast perturbado. Here we go! My axe. Finish him. What time feeling? Fala, teteiras! Estamos começando o Reicast, primeiro podcast do Rei do Osso, nosso podcast perturbado. Meu nome é Eduardo, é o seguinte, eu tô aqui porque me prometeram que eu posso falar mal de algumas coisas, então eu tô aqui pra falar mal. Boa noite, galera. Aqui é Júlio Chiarini, diretamente de Roma, no meio da chuva aqui, num convento de freiras. Vamos nessa aí. Show de bola. Melhor que tem. Bom, meu nome é Cristiano, tô aqui com meus amigos aqui de longa data, que joguei minha vida toda. E tô aqui porque eu não tenho nada melhor pra fazer. Não, mentira, tô aqui porque eu curto todo mundo aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente curte, vamos falar de games. Como o Cristiano falou aí, nós temos muita vivência com isso, praticamente a vida inteira. A nossa geração pegou lá os Super Nintendos, os Mega Drives. E hoje a gente vai falar dos melhores e dos piores jogos que a gente jogou na nossa vida. Eu vou começar falando de um jogo que na verdade não é o melhor jogo, mas é um jogo que me chamou a atenção pra videogame. Foi o primeiro jogo que eu joguei assim que realmente capturou assim, me chamou a atenção pra essa mídia, que até então eu simplesmente só via na casa de primo, de colega e achava legalzinha. Nunca tinha assim tido essa experiência toda de ficar assim vidrado, bitolado, eu tenho que jogar isso. Que foi o Mario RPG. Eu não vou nem falar muito dele, mas foi um jogo que me fez realmente me interessar pelo jogo, de buscar, na época eu não sabia nem falar inglês direito, mal português, era um jogo que eu fiquei interessadíssimo de falar, caraca, eu preciso saber o que o cara tá falando, o que o Copa Trupa lá tava falando com o Mario, da onde foi parar a princesa, essas paradas, então foi um jogo assim que deu essa iniciação assim, né? O Mario RPG é muito legal, cara, porque foi um troço muito inovador, né? O gráfico era inovador, sim, e você via... era muito legal você ver o universo do Mario em modo de RPG, né? Verdade. Como que ia ser as regras de batalha, como que ia ser as coisas, e o jogo tem algumas coisas... É isso aí. E lembrando que é mérito da Square também, né? Sim, foi a Square Soft que transformou o jogo, conseguiu passar pra linguagem de RPG, né? O jogo é muito divertido e tem coisas de aventura, porque você pula no jogo, você pode cair em abismo. Tem os botões de ação, né, praticamente. Tem ataque, né, tem ataque que você faz dando um pulo no inimigo que você apertar mais uma vez e dá um outro pulinho, então tem tudo a ver com o universo do Mario, né? Totalmente, isso aí. Você encontra os inimigos na tela, você encosta e vai pra batalha, né? Só que tem lugar que você tem aquela estrelinha do Mario que tem no jogo de aventura do Mario, você pega a estrela e sai dando porrada nos inimigos sem entrar em modo de batalha. Você sai ainda acumulando o XP dos vagabundos aí. Vencido, né? Foi um marco realmente, porque utilizou um personagem que era um dos mais conhecidos, né? Na época acho que era o mais conhecido de todos de videogame. E mostrou ele de uma forma de jogo que depois se tornou clássica, né? Hoje em dia qualquer joguinho de celular tem RPG, tem sistemas de RPG, né? Utiliza o sistema de RPG, tem algumas coisas. Sim. Pena que não fizeram nenhuma continuação, né, cara, do Mario RPG. Não existe a Mario RPG. Na verdade existe, mas é contra não. Poderia existir, mas o pessoal deixou mesmo. Ele é sucessor espiritual, né? É verdade. É espiritual, sucessor espiritual, né? Assim. Qual que é a sucessão? Paper Mario? Paper Mario. O pessoal fala que é um sucessor espiritual, mas não é a mesma coisa. Paper Mario começou do 64, né? Nintendo 64. É do 64. Hoje tem tem um monte de coisa. Eu só ouvi falar, eu nunca... Também só vi na locadora. Mas é diferente, né, cara? Aquele gráfico não tem nada a ver com Mario RPG, digamos assim. Não, é outra coisa. Sei lá, outra coisa. Uma coisa do Mario RPG que me marcou muito também, assim... foram as músicas do jogo. Eu sempre gostei muito de músicas de videogame. E tem muitas musiquinhas lá que são memoráveis, sabe? Era comum, às vezes, eu parar num lugar que eu gostava da música e ficar ouvindo sem fazer nada. Sim, também... os efeitos sonoros do jogo são muito legais. E era maneiro porque jogo nota 10. Foi um jogo que utilizou todas as mecânicas de RPG, né, como a gente disse. Eu me lembro muito bem, cara, de uma parada que me marcou pra caramba. Era uma partezinha lá que você tinha que fazer uma corrida com o Yoshi. Não sei se vocês lembram. Você tinha que fazer a corridinha com o Yoshi. E eu não sabia o que cada botão você tinha que ficar apertando, parece uma sequência de botão lá pra ele correr mais rápido e tal. E eu não sabia, cara. Eu não sabia o que cada botão dizia. Eu lembro exatamente disso, cara. Eu pegava assim
o balãozinho lá, né? E anotava no caderno, pegava o dicionário de inglês e ficava lá, sabe? Decifrando a parada, sabe? Passando pra inglês. Na raça. Na raça mesmo, sabe? E era muito maneiro essa parada. Terminando Mario RPG, você comentou aí do Yoshi, da corridinha do Yoshi, eu me lembrei de um caso curioso que eu tenho com Mario RPG, que é assim, eu não manjo nada de música, eu não sei nota musical, não sei nada, e tem uma certa parte do Mario RPG que tem um puzzlezinho que você tem que ficar pulando do bichinho, depende de nota musical. Sim. Nossa, eu me lembro que aquilo foi um parto, eu me lembro que foi uma das primeiras vezes que eu pedi ajuda pra minha mãe ou pra minha avó, que sabiam de música, me explicar como eram as notas musicais, então isso aí me marcou de certa maneira. Pra você ver, então, né? O que aconteceu comigo? Quando eu joguei quando moleque, essa parte, foi um perrengue do cacete também, pra passar. Foi muito demorado. Quando eu fui jogar de novo no emulador, eu já tocava violão. Então eu sabia. Aí ajudou bastante, né? Eu já sabia ler partitura. Então aquilo não foi um puzzle pra mim. Eu cheguei, olhei, botei e passei. Não, mas completamente natural pra você, né? Foi natural, a segunda vez, foi bem... Foi um marco e mesmo. Mas eu pergunto, vocês mataram o Kulex? Eu não matei o Kulex. Eu não lembro agora, eu acho que eu não matei também, não. Eu matei. É o chefe secreto do Final Fantasy IV, né? Que ele tá lá no jogo, o Kulex tá lá no jogo. Com a musiquinha e tudo, né, do Final Fantasy IV. Eu vi você enfrentar. É um easter egg bem legal. Muito bom, cara. Muito maneiro mesmo. E uma coisa assim que eu me lembro também que assim, me surpreendeu nesse Mario RPG foi o seguinte: eu não esperava nada do jogo, porque foi a primeira vez assim, que eu me lembro que teve uma adaptação de um personagem de um universo completamente diferente pro campo do RPG. E hoje isso aí é uma prática comum, você vê RPG do Mega Man, RPG sei lá, de vários personagens. Então, pelo que eu me lembro, o Mario RPG deve ter sido o primeiro com essa fórmula. E que foi muito bem feito. Sim, é isso. É verdade. Ele é uma obra-prima em tudo, que você vê que tem esses detalhezinhos, né? Essa preocupação com esses mínimos detalhes é muito maneiro mesmo. Deixa eu falar aqui um pouco dos melhores jogos que a gente... Na verdade, os melhores jogos pessoalmente, né? Cada um tem sua opinião aqui. Por exemplo, do Dudu aí, dos piores aí, não é unanimidade, não. É muito pelo contrário. Eu tô aqui pra blasfemar. A infinidade de jogo que tem, cara, de jogo que marcou a gente o Mario RPG, por exemplo, a gente não colocou, ninguém colocou na lista porque foi um marco pra todo mundo, né, cara? Foi uma parada quase que unanimidade. Vou começar aqui falando do meu. Um dos melhores jogos que eu joguei, cara, foi indicação até pelo Dudu, o Chrono Cross de PS1, cara. Foi de PlayStation, foi um dos jogos assim que eu me lembro até hoje que meu irmão jogava muito pouco videogame, então eu ficava direto jogando esses jogos, ele não entendia nada, ele nunca jogou RPG, nunca fez muita questão, era sempre futebol ou então algum joguinho de tiro que ele sempre curtia. Eu lembro que esse foi um jogo tão maneiro que chamou a atenção dele, não é só porque eu jogava, ele achou interessante porque realmente o jogo tem uma narrativa muito boa, a história é excepcional, um enredo cavalo, o enredo do Chrono Cross é umas reviravoltas, uns plot twists sensacional, cara, as paradas de cinema mesmo. Eu lembro até hoje, acho que a primeira parada que chamou a atenção dele foi o CGzinho de entrada, você lembra do CGzinho de abertura? E pra gráfico a música até é muito bonita, a gráfica maneiraça. Aquela música, meu Deus do céu, sensacional, cara. Até arrepio. Até arrepio. A qualidade do gráfico, né, cara, da abertura era sensacional, cara. O gráfico do Chrono Cross na época era de você ficava de boca aberta mesmo. Pra PlayStation 1 era incrível mesmo, cara. Foi um avanço gráfico. Inclusive, a escola de gráfico ali, acho que aquelas engines ali foram usadas nos Final Fantasy posteriores. Você pode ver que o gráfico é no estilo do Chrono Cross. No estilo do Chrono Cross mesmo. E é um jogo, cara, que eu me diverti muito, joguei muito aquele jogo. E era engraçado porque eu não conhecia nada do universo, né? Depois que eu fui conhecer através do Júlio e do Dudu, que tinha o Chrono Trigger, né? Que era um jogo anterior, que não era uma sequência direta, né? Mas tinha Você fez o caminho inverso, Eu fiz o caminho inverso. Tinha uma historinha ali, né? Uma ligação, né? Se eu não me engano, no Chrono Cross tem alguma coisa que menciona, né? Do Chrono Trigger, né? Tem uma parte lá que aparece... se eu não me engano. Isso, aparece o Chrono, a Luca e a Marley. Eles aparecem culpando o Serge, que é o personagem principal do jogo, culpando dele ter desfeito
todo o bem que eles fizeram no Chrono Trigger, Aham, eles terem sido lá, eles aparecem culpando lá, mas eu nunca entendi muito bem por quê, porque a história daquele jogo é muito complicada. É muito complicado, é verdade. Eu já não posso opinar porque eu não zerei esse jogo, só joguei até certa parte, mas eu acabei deixando o jogo, sei lá. Não, mas ó... Eu também não posso opinar muito sobre ele, porque eu também não é um jogo que me desceu muito, sabe? Por que não me desceu muito? Porque eu joguei o Chrono Trigger antes dele, então eu esperava alguma coisa parecida. Eu não tô falando que ele é um jogo... Exatamente. Eu não tô falando que ele é um jogo ruim. Ele é um jogo que não me desceu muito bem. Não foi o que você esperou. E a história dele eu sei que é maravilhosa. Eu acho que interpretações até hoje pra história dele. Você não tem uma interpretação única pra aquele negócio, não. Cada um interpreta de um jeito. Sim. É uma loucura. Eu zerei o jogo. Mas eu acho maneiro, foi muito marcante porque aquela história do Sérgio e tal, da outra personagem principal com ele, né? E tem aquela reviravolta dele trocar de corpo com... Acho que a gente pode falar, né? Já o jogo de, sei lá, de 98. É Lynx, né? Nome? Lynx, troca de corpo com Lynx. Com Lynx, cara. Isso. Tem uma historinha do Lynx. Lá. Ele arquiteta um plano, assim, né? Maligno, uma parada sensacional, né? Porque ele vai trocar de corpo com você, então o que ele faz? Ele vai lutar com você, né? E deixa perder pra depois trocar de corpo e você ficar com o corpo fudido lá, né, cara? Então... E ele troca no meio da batalha, os seus aliados não sabem que ele trocou. Então seus aliados te descem o cacete. Você fica ruimzão, mauzão lá, quase morre. Porque por causa do plano do cara, né, cara? Então, você vê, o enredo é fenomenal, cara. E tem no final também lá as partes dos dragões e tal. Eu sempre gostei muito desse negócio de dragão. Então, quando eu cheguei nessa parte, foi uma realização, assim, pessoal. Foi muito maneiro, assim, a experiência toda, né? O conjunto todo. O outro lance de ter dois mundos, né? Dois mundos alternativos, né? Sim, você fica trocando. Tipo aquelas coisas de The Flash, né? Terra 1 e Terra 2. Tem muito hoje no tipo uma sociedade alternativa, né? E ainda tem umas referências ao Chrono Trigger que eu me lembro muito bem, assim. Tem gente que manja do jogo, fala que tem fundamento isso. Tem aquele mago, aquele Gilles, não sei como é o nome do cara, que parece que é o Magus, né, do Chrono Trigger, não é isso? Qual mago que é o nome do mago do Chrono Cross? Gilles. É um carinha mascarado que fica voando, anda voando. Ele anda na sua parte, mas eles falam que ele é o mago, uma encarnação do mago, alguma coisa assim. Não tem nada dentro do jogo que corrobore essa interpretação. Isso é mais teoria, né? Não, mas é um jogo que ficou, você vê, o enredo é tão denso, tão sinistro que tem muitas dessas teorias mesmo. Hoje em dia, se você procurar na internet, aí você acha muita coisa falando disso. O Chrono Cross, na verdade, ele é sequência de um jogo do Super Nintendo chamado Radical Dreamers, né? Se não me engano, né? Sim, é de um jogo, no caso, o Radical Dreamers foi lançado para aquele Stellaville, né? Que era um jogo online, uma sequência do Chrono Trigger online. Foi lançado no Japão. Só tem online, só tinha online, né, na época. Na nossa época tinha muito dessas coisas, né, cara? A gente não tinha muito acesso aqui às coisas que saíam no Japão. Então a gente ficava sempre nesse meio do caminho, né? A gente tem muita coisa aí que a gente não viu, né, cara? Fora que a gente não tinha internet pra baixar um jogo desse. Não, a internet era discada, porra. Você ia baixar o quê? Era desgraça, lá né? no Japão também, acho que era também discada nessa época, mas sei lá, era um pouco melhor que não. Eu tive notícia dele pela internet, tipo, 1999, 2000, não lembro. Aí alguém falou, tem uma ROM de emulador, né? Emulador de Super Nintendo, baixa a ROM desse jogo aqui, que é o Radical Dreamers, e vocês vão ver. Ele deu origem ao Chrono Cross, né? É uma sequência. E tanto é que falam que é bom até jogar ele pra entender algumas coisas do Chrono Cross. Ele ilustra bem o que acontece. Será que alguém já traduziu ele aí na internet? Já sim, Júlio. Alguém com certeza traduziu já, cara. Hoje em dia... Já vi uma vez pra baixar, tem sim. Confirmado. O outro jogo que eu escolhi pra falar também dos meus melhores foi o Suikoden 2, cara, que eu zerei antes do Chrono Cross, né? Eu fui pelo Chrono Cross por causa da onda do Final Fantasy VII, né? Que começou com o Final Fantasy VII, na verdade, porque foi um dos primeiros RPG que eu zerei e depois eu fui procurar outros jogos e por indicação também eu joguei Suikoden 2. Cara, sensacional. É um dos jogos da minha vida. Não, cara, não tem comparação, cara. O enredo eu também não joguei o 2, só joguei um. Nossa, cara, o enredo desse jogo é inacreditável, cara. É fácil, assim, uma das melhores histórias que eu já vi em qualquer mídia. Assim, muita traição, né? Muita política, muita reviravolta. E a mecânica também, cara. A mecânica do jogo, cara, é sensacional, cara. Aquele estilozinho de batalha de você ter um contra um, lembra? Que você ficava tipo um duelo, né?
Tipo um duelinho, porra. Tinha um duelo, foda, isso aí já. Cara, muito maneiro. Isso aí já veio do 1, né? Já veio do 1, exatamente. Tá lembrando uma vez que eu comecei o New Game nesse jogo, né? Um novo jogo? E a introdução lá, o vilão, né? Todo sinistro. Sim. Faz o cara andar de 4, igual porco, e fala, pois morra, porco, die pig. Isso é o. Cara, é um dos jogos mais legais de todos os tempos, que é o Luca Blight. Luca Blight. É o maluco que quase ninguém conhece. O Luca Blight, ele é ruim. Ele é mal igual pica-pau, é mesmo. O bicho é ruim com força, ele é muito ruim. Ele entra em cidade, ele taca fogo, ele mata todo mundo, fica rindo o tempo inteiro. Ele é meio caricato. É tipo o Kefka, não? Não, ele é muito pior que o Kefka, porque o Kefka... Ele é mais Chaotic Evil do que o Kefka. Ele é bem caótico. Ele é maldade em pessoa, né, cara? O cara é tipo assim, indescritivelmente ruim. O cara simplesmente mata pro prazer, fica rindo igual um capeta. O cara a imagenzinha dele era ele com um olhinho fundo, assim, meio preto, né, cara? Você vê que... Sim! Ele era mesmo, filho do imperador lá de Highland, né? Dos Highlanders lá. O Gestal, né? Que Gestal, Júlio? O que é esse Gestal que eu não tô lembrando? Gestal do Final Fantasy VI, pô, o velho barbudo do Final Fantasy VI. É verdade. Uma historinha trágica dele, parece. Não sei se ele viu a irmã dele ser estuprada ou ele foi estuprado. Tem um motivo pra ele ser assim, não tem? Tem. O cara não é mal por ser mal, só por ser um clichê. Ele foi ficando mal e gostou da parada. Depois ele gosta mesmo. E tem uma historinha assim, o pai dele foi um covarde. Isso. Uma vez foram tentar matar a família real de Highland lá, e o pai dele era um covarde. E o pai dele correu, eu não lembro bem agora exatamente, o pai dele acho que correu do pau lá, deixou a família dele se fudendo. Ele, como criança, teve que defender a irmã e a mãe. A família. Então, esse foi um dos motivos que ele pegou raiva e ele teve que tomar as rédeas da situação nas mãos dele. Mas claro que isso não forma ninguém Chaotic Evil. O cara era Chaotic Evil porque... Não, aí foi só o start, né? Porque aí começou a brincar. Porque pra lembrar. O jogo tem do Suicoden 1, assim, de continuação? Alguns personagens, ô Júlio, e tem alguma coisa a ver em relação à história, assim, dos países ali, né? Porque são duas nações na história, são duas nações que estão em guerra, né? E, se eu não me engano, você encontra até o personagem do você até recruta ele, é um dos personagens. Você recruta ele, é um dos personagens recrutáveis do jogo, porque o jogo tem... Qual é o nome dele lá, vocês lembram? Porque no 1 você escolheu o nome. McDowell. Porque é o sobrenome, então eu chamei de McDowell. Ele fica... é editável, né? Ele é um personagem secreto, vamos dizer assim. Sim, você tem que fazer uma questzinha diferente lá. Isso, ele fica lá em Toran, né? Uma vila chamada Toran, que é uma vila de pescador lá. E você não exatamente recruta ele pro seu exército, não. Toda vez que você quiser que ele entre na sua parte, você tem que ir lá e falar com ele, e usar ele. Você não pode. Ele não fica no seu castelo esperando você recrutar. Ele fica só lá. Ele é pilão que dói. Ele é doidinho mesmo. Foi acho que um dos primeiros jogos que utilizou esse sistema de você dar load de um save do primeiro jogo, você ter essas coisas, entendeu? No segundo, entendeu? Fazer assim. É o primeiro jogo. Isso eu lembro. É o primeiro jogo que eu tenho notícia de que fez isso. E eu me lembro, que ele usa diretamente. Deve ter tido algum jogo de computador antigo, mas no videogame deve ser um dos primeiros mesmo. Isso, você podia... pra quem não entendeu, você zerava e você dava load no jogo zerado do 1. Então as coisas que aconteceram no 1 rebatiam na história do 2 e tinha alguma... Fazia uma ligação, fazia uma ligação, tinha uns desenrolares ali, né? Só pra esclarecer pra galera aí, a história do jogo era basicamente isso, era dois amigos, né? Eles começaram junto no exército. Essas duas nações estavam em guerra, né? Acabou que por diferença, né, do pensamento e de ideologia também, né? Eles ficaram os inimigos, né? E é interessante que eles fazem exatamente essa analogia, né? Eles usam o escudo e a espada pra mostrar a diferença de um pro outro, né? Porque cada um, a personalidade de um e a personalidade do outro. Então, quer dizer, o principal é aquele cara bonzinho, que tá sempre preocupado com os outros, em proteger. Proteger os outros. Por isso que ele é o escudo. Então ele acaba ficando com a runa do escudo. E o outro que só pensa recebe nele, outro é mais imediatista, só quer saber de poder, outro ataca, poder, né? Mais radical. Mais radical. Então ele fica com a espada. Inclusive, é o personagem principal que você nomeia e o personagem que é o amigo dele. É o Joey. O Joey, que arquiteta a morte do Luca Blight. Sim. É ele que ele era manipulador. É maneiro exatamente isso, né, cara? Porque o jogo ele vai te prendendo
E no meio da história você acha que o Luca Blight vai ser o inimigo, chefão final de todos os tempos. No meio do jogo você mata ele. Exatamente, você mata ele e quem vira seu inimigo é o seu melhor amigo. É. Então, caraca, é um processo... não é que parece aquele Barbossa não, né? Não. Não, o Barbossa não. O Barbossa morreu ele não volta não. Morreu já era. Não, o Barbossa foi pra conta do Papa. Foi pra conta do Papa, não voltou não. O seu inimigo vira o Joey, cara. Então, tipo assim, você fica, caraca, ele tava lutando. E você fica jogando com ele um tempo, né? Até ele ter essa transformação e essa reviravolta e mudar de lado. Joga, no então, comecinho você joga. Você se apega com o cara, você queria e tal, você, sabe? Então eles criam esse laçozinho pra depois te dar essa cortada na emenda, né, cara? São coisas que são bem legais do jogo também, são as partes que é... Tipo assim, não sei se a gente pode chamar as partes técnicas do jogo. Tipo assim, as músicas do jogo são muito legais. Muito legais. Muito legais. A temática. Isso, cara. A temática do jogo é meio chinesa. Sim. As roupas, as construções, as vilas. É uma coisa meio chinesa. Então é uma mistura de jogo japonês com coisa americana, com coisa chinesa. É folclore chinês, se eu não me engano. É um folclore chinês também. Né? Sim, aquelas estrelas, as estrelas. Então você junta muita coisa. E ele é um jogo bem, tipo assim, ele é peculiar, né? Algumas pessoas podem achar estranho. Ele é um jogo meio estranho, sim, mas é um tipo o nosso amigo, né, dizia que o jogo tinha gráfico de Mega Drive, pejorativamente, né? Sim, e na minha opinião não é nem um... Mas tipo assim, é um gráfico cartunesco, cara. Não tem nada a ver, né, galera? Não, é uma opinião muito rasa. Um jogo muito tosco, não tem gráfico de Mega Drive, nada. Inclusive a ambientação do Suicoden é uma das ambientações mais lindas da história dos videogames. A ambientação muito boa. As cores do jogo sensacional. A batalha, você luta com 6 ao mesmo tempo. Os modos de batalha são sensacionais. Não só os modos de batalha, são 3 modos de batalha, né? Então é o modo de batalha normal, que é você com seu grupinho, né? De até 6, até 6 personagens. O personal mais 5, né? O duelo, que é você mais um. Eu achava um adendozinho no duelo, cara. Eu achava sensacional o finalzinho que ele dava, né? Quando você ganhava o duelo, ele dava um finishzinho. Era muito maneiro aquilo, cara. Quando você acaba com o HP do vagabundo lá, ele dava uma... Tipo aquela atravessada que o Jaspion dava no outro lá no... Faltava só explodir, mas era isso mesmo. E a batalha campal, né? A batalha campal, exatamente. A batalha de exército, que tinha um sisteminha tipo Joaquim Poe, né, cara? Que tinha uma fraqueza... cada exércitozinho que você usava tinha uma fraqueza contra o outro. Eu não lembro agora qual era a ordem. Era um sistema assim, cada um era forte com um e era fraco contra o outro. Isso. No 1 você tinha que meio que adivinhar qual era o ataque do seu inimigo. E assim, no 2 é uma coisa mais estilo Front Mission, Final Fantasy Tactics, de mover pro quadrado pra atacar. Era uma coisa mais centradinha. Então era mais Isso, mais técnico. Foi uma parada assim, revolucionária, porque um jogo trazer 3 tipos de batalha, essa história assim com enredo fantástico. Então, cara, é um jogo nostálgico pra caramba, que se a gente for pegar pra jogar hoje em dia, tipo assim, a história prende, ajuda ainda, mas não vai ser a mesma coisa, porque a gente já jogou tanto, né, do que quem viveu na época, exatamente. Mas, cara, é um jogo realmente que tá nos tops, assim, pra mim, tranquilo, nos top 3 aí, fácil, cara. Fácil. Eu amo esse tempo que a gente tá falando de foda. Pois é. Assim, muito me admira que ele seja um jogo que ele é desconhecido pra maioria. Pra maioria, exatamente, cara. Você não ouve quase ninguém falar. Por exemplo, o Luca Blight é um vilão realmente bem desconhecido. O Luca Blight é um vilão memorável. Eu não terminei o Suicoden 2. Eu sei como é o Luca Blight. Então ele é um vilão memorável em terra que tem Sephiroth, Ultimessa. É verdade. Ninguém sabe quem é ele direito e é um excelente vilão. É um vilão sensacional mesmo. As coisas, infelizmente as coisas são assim. Tem jogos, filmes, bandas que são excelentes e pouca gente conhece. Infelizmente as coisas. Mas apesar que fez até um certo sucesso. O jogo foi até ao quinto, né? Digamos assim. Não é continuação direta, mas fez, Mas ele sempre foi um RPG meio de nicho, sabe? Ele não é aquele RPG que Final Fantasy. Exatamente. Ele é de nicho, exatamente. Ele nunca foi extremamente popular. E lembrando que, mesmo eu sendo super fã do 1 e do 2, o 3, o 4 e o 5, pra mim, são verdadeiras bombas e eu não gosto. Também não. Eu curto bastante o 5. O 5 eu curti bastante. Eu terminei o 5, achei excelente. Joguei um pouco, mas não cheguei longe, não. Joguei um pouquinho e deixei. Eu lembro que o
5, acho que tem o mesmo problema do Breath of Fire 4. É uma história que você fala assim, tipo assim, tem potencial, você fala assim, agora vai. Meu Deus do céu, agora você vai. Fica esperando, aí tem uma batalha, você fala, agora vai. Aí você vê, agora, você tá com 45, 40, você tá com 45. Mas esse é o problema do 5. E ele não vai. Exatamente, aí, esse é o problema do 5. Ele demora pra engrenar a história, mas quando ele engrena também, aí você vê que vale a pena. Mas é aquilo, ninguém vai ficar perdendo, sei lá, 15, 20 horas da sua vida pra engrenar uma. Vai esperar. Aí é questão de realmente paciência Começa de muito cada lento. um, né? Paciência de cada um. A minha acabou antes do jogo decolar. O que me marcou mesmo foi o 1, né, mesmo. Outro jogo que eu ia falar que é de nicho, igual o Suicoden mais ou menos, é o Wild Arms, né? O Wild Arms é meio desconhecido também de nicho. Todos eles são... E, aliás, um dos primeiros, todos eles são aquele rótulozinho, né, JRPG, né, que é os RPG do Japão. E eles sofreram muito... Que na época a gente só chamava de RPG, né? JRPG, a galera chama hoje, né? Hoje em dia, era tudo RPG e acabou. Era tudo RPG. Até porque não tinha muito RPG ocidental também, né? Não, os RPGs ocidentais... Os RPGs ocidentais que tinha era completamente irrelevante. Sim. Era completamente... em videogame era irrelevante. Não tinha nada que prestasse. Não tinha muita coisa boa mesmo, não. Era só no PC. A última coisa que eu queria falar é em relação ao castelo que você constrói no jogo, né? Chega uma parte que você começa a liderar lá o seu lado do exército. Você acha, né, na verdade, e pega pra você, né? No 2 ou no 1? No 2. Você ocupa, né? Ocupação, né? Você ocupa, literalmente. É um uso capial, né? É a parte MST do Suicoden. Mas é muito maneiro porque o seu castelo ele é construído de acordo com os personagens que você vai recrutando, né, cara? Então, tipo assim, começa lá com uma ruína porreca pra caramba, um casebrezinho lá, todo feinho. Então você vai recrutando um ferreiro, recruta um médico, recruta não sei quem e vai criando essas... Vai melhorando. Vai melhorando, né? No 1 também é assim, no 1 também é assim. Tem um cidadão que você recruta que ele constrói o elevador no seu castelo. Isso. Tem um cozinheiro que você fica brincando de cozinhar com ele lá, fazendo as paradas, as comidas. Mas side quest. Puta, é uma coisa nova, assim, que eu não lembro que veio em jogo nenhum até chegar no Suicoden, né? Tem aquele cara que no 2 que tem um joguinho que fica escondendo a pecinha, não tem um joguinho de esconder pecinha? Tem isso no 2? Tem muito joguinho de personagem. Eu cheguei a pegar todos os personagens, e cada personagem que você vai pegar tem que ter uma paradinha diferente, entendeu? Não é simplesmente você chegar lá e conversa com o cara. Tem um que você vai pegar ele. Você tem 108 estrelas do destino, né? Então, sabe, tem muito personagem e cada um você pega de uma forma, fazendo uma quest ou levando um item ou alguma coisa que ele pede. Então, não é... Tem 105, 106 personagens, se não me engano. E não é contando o que vem do 1, né? E não é simplesmente você chega e conversa com o cara, tá fazendo, não, então chega aí, vamos ali lutar na revolução ali. Não é simplesmente assim, você faz uma paradinha, um side quest, ou você leva um item que ele pede, Então é muito maneiro, cara. E a história vai só enriquecendo, porque cada um desses personagens tem uma historinha à parte, né, cara? Pra você conhecer. Então, obra-prima. Cada um tem um motivo pra participar. É mesmo. Só pra finalizar aqui o meu testemunho sobre o Suicoden, no meu caso foi eu conheci esse Suicoden, acho que foi numa revista chamada Game Fan, importada. Acho que em 96, eu nem tinha PlayStation na época. Eu achei, que jogo maneiro, gráfico bacana, bem bonito. Aí o ano seguinte eu ganhei PlayStation e aproveitei que eu vi que lá na Pro Games, Rio de Janeiro, tava lá o Suicoden 1. A capa feia, né? Tinha um personagem que parecia um Kiko, né, na capa. A capa mesmo. A capa do Suicoden 1, que era a capa ocidental, né? Então... Aí eu comprei, né? Foi o primeiro jogo original de Play 1 que eu tive e, aquilo realmente valeu a pena, né? Marcou bastante. Show. Bom, tem muito jogo que eu poderia escolher, talvez não sejam os melhores que eu joguei, eu posso estar esquecendo, mas vocês ouviram falar desse, que um deles é a trilogia Mass Effect, né? É um jogo bastante popular. Eu podia falar de alguns jogos menos populares, mas eu resolvi falar desse. É uma trilogia bastante... Por favor, não me dê spoiler, por favor. Tá jogando? Pô, Cristian, você não zerou, mas até que tudo bem. Não, eu terminei o primeiro. Eu não zerei, mas eu abdico disso aí, cara. O cara não zerou até hoje. Paciência, né? Não, pode falar. Não, mas não tem problema não. Eu consigo explicar o jogo sem spoiler. Sem spoiler.
Bom, foi um dos jogos que... Quando eu comprei o Xbox 360, foi um dos jogos que eu fiquei de olho, porque eu vi alguma coisa no YouTube e eu vi que o jogo misturava ação, né, tiro, troca de tiro com RPG. Eu vi que era um jogo de viagem espacial. E a partir do momento que você cita que tem coisa de espaço, pra mim, viagem espacial eu já quero. Uhum. Eu sou vidrado em tudo que é coisa de viagem espacial, viagem do tempo e tal. O jogo é muito bom, os 3 jogos são excelentes. O jogo mais bem amarrado dos 3 é o Mass Effect 2. É o mais certinho, é o mais redondinho. O 3, ele só não é super bem amarrado, porque o 3, na verdade, ele se justifica ele não ser super bem amarrado, porque é um jogo que você tá na correria, por um motivo lá. Da história mesmo. Você... É, um motivo da história que você tá na correria. Então não dá pra você ficar lá, que bonitinho, eu vou ficar criando jumento aqui no cantinho, devagarzinho. Você não pode ficar de gracinha no jogo. No 1, você descobre que tem uma ameaça chamada Reapers. São os Reapers que você descobre muito tempo depois que eles vêm de 50 em 50 mil anos acabar com toda a civilização, não só da Terra, do universo inteiro. Eles vêm de 50 em 50 mil anos e limpam o universo. Te dão uma resetada. Eles acabam com todas as civilizações avançadas. E eles deixam algumas civilizações que estão tipo assim, que estão como se fosse o ser humano na pré-história. Sim. Estão se desenvolvendo. Dá uma igualada em tudo. Entendi. Eles dá uma igualada por baixo. Regridem, né? Regridem a... Isso, eles regridem. Eu só não posso contar exatamente por quê, porque tem gente aí com medo do spoiler. Não, spoiler. Não. Eles vêm e eliminam as civilizações que estão avançadas. E você fica se perguntando por quê? Por que os caras fazem isso? Os caras estão de sacanagem? Os caras vêm de 50 mil anos? Quem que fez esses caras? Por que eles... de onde vem? A raça deles se chama Takuba ou não? Não é Takuba, não. Não é aquela criatura que fica em partes ribeirinhas de Resende, não. Ah, beleza. É uma criatura Terrenos baldios. Terrenos baldios também. Terreno baldio também. É uma criatura muito perigosa, que ele gosta de... Enfim, né? Ele gosta de pegar as pessoas desprevenidas e pegar pessoas. Vamos falar assim, gosta de dar um back attack no povo. Ele gosta de dar um back attack no povo. Então backstab, né? É um bicho muito perigoso, que realmente é bom que as pessoas nunca queiram encontrar, tá? Mas gosta de túneis, né? Vamos dizer assim, né? Gosta de túneis, lugares apertados e tal, mas... Isso, muito observado. Tradução, lugares que não reproduzem, vamos dizer assim. Também. Como já diria Levi Fidelix, já diria o poeta Levi Fidelix. O jogo, tipo assim, tem um gráfico, pra época é muito bom, hoje em dia nem tanto, que ele tem uns efeitos meio de, como é que chama, de blur, eu não sei se é blur mesmo, tem uns efeitos de blur aqui. As músicas do jogo são muito interessantes, que é uma coisa meio... É uma coisa que te lembra de espaço, viagem espacial mesmo. A física do 1 não é tão espetacular, mas depois vai melhorando. A história é muito completa. O personagem principal, você escolhe a origem dele, você interpreta como se fosse num jogo de RPG de mesa. Você interpreta o alinhamento dele. Pode ser homem ou mulher, você pode fazer a aparência. Você no jogo começa enfrentando uma ameaça lá, uma ameaça espacial. O jogo não tem uma introdução lenta, você já começa na ação. No 2, você já vai sabendo quem são os vilões, vão se revelando, até que no 3 tem o final da saga completa. É uma trilogia, apesar de que vai sair um Mass Effect novo, mas Mass Effect novo, se eu não me engano, vai ser uma coisa... Vai ser uma side story, vai ser uma coisa que aconteceu, acho que durante a campanha do Shepard, que é o personagem principal do trilogia Mass Effect, que ele tá fazendo uma coisa de importante. E aí no Mass Effect novo você vai fazer as coisas idiota. Enfim, eu não tô muito animado no Mass Effect novo, porque enquanto o cara tá lá tretando, você tá lá colonizando o planeta. Eu não quero colonizar planeta, eu quero matar pessoas. Colonizar planeta é legal também, pô. Tipo esse No Man's Sky aí. Pô, você vai falar de No Man's Sky. Não dá, José. Eu vou embora. É da geração do Play 3 pra baixo, do 360 pra baixo. Não vamos falar da nova não, porque tem muita bomba aí e não vai dar certo.
E porque também No Man's Sky é uma coisa bem... É um dos jogos mais picareta da história, né? Picareta. Prometeu e não cumpriu, tá. Mas é muito picareta. No 3, e tem o fim, né? Porque é uma trilogia, então termina no 3, costuma ser assim. Só que o final na internet ele é criticado por muita gente, ele é muito debatido, o que parece acontece. Que tem vários finais, né? Não, o que acontece? Você escolhe uma entre 3 ações que você entra em acordo lá pra você fazer. Sim. E na verdade são pequenas mudanças, mas o problema não tá em nenhuma das 3, o problema tá antes da escolha. Por que aconteceram determinado tipo de coisa que são meio explicados. Tem alguns furinhos no roteiro, apesar de eu achar um jogo maravilhoso. Eu admito que tem furos no roteiro, numa boa, eu não tenho esse negócio de fanboy comigo. O jogo tem furos no roteiro que eu também não entendo. Uma coisa que eu joguei só um, e uma coisa que eu vejo muita gente falando é que o problema do Mass Effect é que qualquer problema da galáxia você pode resolver com 3 pessoas só. Não importa o tamanho do problema. Exatamente, você leva um esquadrão e você deita todo mundo. Exatamente. Sim, mas é uma coisa normal de videogame, né? É aquele famoso clichê, né? O exército um homem só, no caso, o exército de 3 homens, né? No caso. Isso, o Rambo mata um exército do Vietnã, pô, ele ganha a guerra do Vietnã sozinho. Exatamente, o Rambo é o bicho, o Rambo é o bicho da goiaba. Se tivesse mais 2 Rambo, o cara mata a população mundial todinha. Se acabar a guerra tudo sozinho. Só não é melhor que o Braddock, né? Não. O Braddock, realmente. Não, o Braddock veio depois, da imitação de Rambo. Não, mas o Braddock é melhor porque é o Chuck Norris. Deixa o Chuck Norris escutar isso. Fica falando mal do Chuck Norris, né? Deixa ele escutar isso. Ele só é melhor, o Braddock é melhor ponto porque é o Chuck Norris. Na verdade não é o Braddock, é o Chuck Norris. Acabou. A gente nunca pode falar mal do Chuck Norris porque a gente não sabe se ele pode aparecer em qualquer lugar. Exatamente. Pra espancar as pessoas, então é melhor não falar. Não sei que você tem a carta Bruce Lee pra bater nele, né? Bruce Lee mas eu tô em local sagrado, eu tenho proteção divina aqui. Vai nessa. Não, você sabe que quando Deus fez o mundo, e Deus falou assim, faça-se a luz, Chuck Norris falou assim, pede por favor. Então não tem esse negócio de proteção divina, não. Não, esquece. Então, tem esse negócio no Mass Effect, tem de você realmente resolver problemas com pouquíssimas pessoas. No 1 é menos explicado isso. No 2 tem um porquê que você consegue resolver, que você junta um time, e você consegue a lealdade do seu time, você enfrenta. É uma história sensacional que no 1, o começo da história do 2 eu posso contar pra vocês porque não tem problema. No começo da história do 2, acontece um evento lá, que eu não posso falar porque aí é spoiler, mas você descobre que tem uma raça chamada Kolek, que eles estão atacando colônias humanas. Porque o ser humano, em Mass Effect eu esqueci o ano exatamente que é. Porque não adianta, velho. Eu posso ser fã o que for, eu esqueço as coisas. Não adianta. Eu não sei o que é. Se focar em história, não só. Aqui internet, aqui, né? Não tá dando mal pra ninguém, não. Esquece na cabeça, não. Vou contar o básico só, básicozão. Acontece que os Collectors estão abduzindo colônias humanas. Estão sumindo colônias humanas em vários planetas, que o ser humano se espalhou completamente. E ninguém tá nem aí. A aliança lá principal não tá nem aí, porque tá sumindo longe, eles estão fingindo que não estão vendo. Isso aí você vai investigar o porquê que estão sumindo. Aí você descobre uma série de coisas sensacionais, por que estão sumindo, quem que tá raptando, por que tá raptando, qual. Estão colocando sondas, né? Sondas? Não, tem todo o desenvolvimento, que isso culmina, isso bate com a história do 1, perfeito. E isso vai rebater lá no 3. Lembrar que no Mass Effect 1 você faz as coisas, dá load no 2, você continua o seu personagem do 1 no 2, e no 3 você continua o seu personagem do 2. Quer dizer, tudo que você for fazendo desde o 1 vai rebater. Vai carregando tudo e vai rebater historicamente lá no 3. E é sensacional. O final do jogo, a primeira vez que você assiste o final, realmente você é igual o Evangelho. Você assiste, você não entende nada. Mas depois que você vê várias teorias na internet, você descobre que todas as teorias são furadas. E o final, se você interpretar como uma criança, se você interpretar que o final é o mais simples possível, você vai entender o final. Inocência, né? O final é final é bem simples. É bem simples na verdade. É porque o pessoal ficou achando que ia ser uma coisa muito absurda, mas não foi. O final é muito simples, tem erros de roteiro sim, mas dá pra entender.
E, enfim, é um jogo espetacular que eu zerei não sei quantas vezes, acho que talvez umas 7 vezes. Eu nunca canso de fazer coisa. Acho que você gosta dele, então. Eu gosto um pouquinho. Eu gosto um cadusquinho. O outro jogo é uma coisa linda na vida da pessoa, que é um jogo chamado Final Fantasy VII. Né? Isso não pode faltar em lista de jogo de ninguém. Pô, é um jogo espetacular. Né? É o Final Fantasy que eu mais gosto. Eu não sei se tem algum jogo que eu mais gosto na minha vida, mas talvez seja. Lembrando que a gente fala Final Fantasy porque a gente falava assim na época, tá? Tem Exatamente. negócio de Final Fantasy. Não. Ninguém vai falar Final Fantasy. Não. Final Fantasy. Eu falo, Final Fantasy. Porque você sempre Eu curto. Então, a gente vai falar Final Fantasy e pronto. Morrer falando Final Fantasy. Vai ser assim. É um jogo espetacular. A primeira vez que eu vi foi quando eu fui com alguém, não lembro se foi o Tadeu ou foi o Júlio, eu fui na Manias. Foi eu, você e o Tadeu na Manias lá. Isso. A Manias é uma locadora. Locadora Manias. É uma locadora de jogo de videogame. Fita também, fita VHS na época que não tinha DVD. Né? Uma coisa muito antiga. É um outro século. Inclusive outro século. Inclusive a gente subia lá na Manias e ficava trocando fita, enfim. O grande atendente Marcelo da Manias, né? Marcelo da Manias. É um cara muito especial. Talvez pra mãe dele, não pra mim, pra mãe dele deve ser especial. O que a gente viu lá, Dudu, foi a demo do Final Fantasy VII. Exatamente. Não era o jogo. Bem lembrado, não era o jogo. Caraca. Pra quem jogou o Final Fantasy VII, sabe que você começa atacando um reator. Você desembarca de um trem e você ataca o reator. É um jogo também que te bota. Terrorista, né? Isso, exatamente. É um ataque terrorista. Tipo o dinâmico da de Midgar, né? Midgar. Você vai atacar em Midgar, que é a cidade. Eu lembro que tinha até a Eris, eu acho, nessa demo. Tem, Nossa, acho que você tromba nelas. Mas só na demo, porque no jogo mesmo você não tromba nela nessa demora parte. Um pouquinho pra trombar. Não, só depois, Sim. O final da demo era escapar do reator. Não era isso, Jura? Você escapava do reator e ainda jogava um pouco. Era. Escapar do reator. E o primeiro chefe era outro, se eu não me engano. Nem era aquele chefe que a gente enfrenta, não. É um escorpião, né? O primeiro, né? Não era o escorpião? Da demo? Não, o escorpião é no normal. Na demo era outro chefe, se eu não me engano. Sim. E a gente chegou lá pra alugar algum jogo e eu sentei e alguém tava jogando o PlayStation, né? Eu tinha Super Nintendo ainda, não tinha PlayStation. Naquela época, quando eu via jogo 3D, eu ainda ficava meio viajando na maionese. E aí a gente tá vendo os gráficos podres dos bonecos, né? Não, porque na época não parecia podre. Parecia podre, exatamente. Parecia podre. Você vê aquele braço quadrado do Barret. Parecia uma cartolina, né? Um boneco de cartolina. Parecia um boneco de cartolina, cara. Uma coisa horrorosa, mas na época você falava, caraca, você até chorava de felicidade. Aí você via aquilo. E eu achei o gráfico do jogo maravilhoso, uma música impactante, a batalha foda. Tipo assim, eu vi aquilo, eu sabia, naquela idade, o jogo foi lançado em 97, né? 97, então... Início de 97. Início de 97, então a demo provavelmente era de 96. A demo era de 96. Não, é 96. Não, acho que, se eu não me engano, foi bem um pouco antes de lançar o jogo, se eu não me engano, Dudu. Não, 96, verdade. Mas a gente viu essa demo em 97. A gente viu a demo em 97, porque naquela época... essa demo foi lançado com Tobal de 96, se eu não me engano. Tobal. Tobal era um jogo até maneirinho. Tá. A gente viu o jogo e naquela... anos 90... Anos 90, pra quem... A gente é velho, então a gente viveu anos 90. Se entregar a idade anos não, mas 90, já viu que... Anos 90, pra quem não viveu, não é hoje em dia que os jogos eram lançados quase que simultaneamente. Às vezes até aqui antes que em outro lugar. Um jogo era lançado no Japão e aí tinha uma tradução lentíssima. A tradução para inglês. Até que foi mais ou menos rápida. No caso do 7, por exemplo, acho que eu lembro que o Tadeu, na casa do nosso amigo Tadeu, ele jogou no início do ano, né? Ele comprou o Piratão, japonês, mas aí acho que lá pra setembro, agosto, eu mesmo já consegui comprar a versão original dele, americana. Já tinha lançado, acho que uns 5 ou 6 meses depois. Mas se era fazendo uma pergunta, fazendo assim, é um puta tempo, hein, Júlio? 5 meses é um puta tempo. Aí o que acontece? O Tadeu jogou em japonês o jogo. O Tadeu zerou o jogo em japonês. Ele não entendeu o papo. Mas zerou porque tinha revista, né? Porque senão não tinha como zerar. Na nossa época era assim.
mas a gente não pode falar que ele não foi guerreiro. Ele foi claro, porque não tinha outro jeito. É igual eu quando zerei o Samurai Shodown RPG, foi na revista. Como é que é jogar aquela porra? Tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro, porque, porra, você... Quem que fala japonês? Quase ninguém fala japonês. Então, já é difícil falar inglês naquela época, mais japonês. Sim. Hoje ainda é fácil você achar quem fala japonês. Hoje, nos tempos de hoje. Agora naquela hoje melhorou um pouco. Olha, não tem como não naquela época. Muito difícil, viu? Achar alguém com essa habilidade. E a gente viu a demo e o cara entrando num reator, aquela batalha, aquela música, aqueles personagens, e eu já fui... Quando eu vi isso, então, 97 que a gente viu, eu tinha 13 anos. Minto, não tinha 13 anos ainda, eu tinha 12, eu não tinha completado 13. Eu tinha 12 anos, mas eu já sabia, quando eu bati o olho, eu sabia que eu tava vendo uma obra-prima na minha frente. Amor à primeira vista. Ou no caso, igual por exemplo, quando eu ouvi Queen pela primeira vez, que foi amor à primeira audição, o Iron Maiden, que foi amor à primeira audição, são coisas que às vezes você bate de frente assim na sua vida e você sabe que você tá vendo uma obra-prima. Cara, foi o motivo de eu ter comprado o PlayStation 1. Foi por causa do Final Fantasy VII. Foi por causa do Final Fantasy VII que você comprou? Eu já tava viciado no 6, eu falei, eu quero jogar o 7 agora. Foda-se o Nintendo 64. Nintendo 64 a gente pode fazer um podcast um dia só metendo pau no Nintendo 64. Só do 64. Deixa eu chamar o Klaus, deixa pro Klaus. O Klaus tem bastante história desse videogame. O Klaus é nosso especialista no Nintendo 64. Especialista. Então eu me apaixonei pelo jogo completamente. Naquela época eu tava longe de ter um play ainda. Mas depois eu fui ver o Tadeu jogar, gostei do jogo, vi o Tadeu matar o Sephiroth, né? Eu falei, caraca, eu fiquei basbacado com o Sephiroth, com aquela música, né? A música é sensacional, né? O Sephiroth é um vilão espetacular, o jogo espetacular, as músicas, eu ouço a trilha sonora até hoje. Eu coloco aquilo no MP3 pra ir na rua andando, eu ouço a trilha sonora na rua. Eu lembro de todos os personagens, eu lembro da história, do background de todo mundo, todos os mapas, as dungeons, os inimigos, tudo é muito foda. A única coisa que eu não amo do jogo é aquela parte do começo do segundo CD que você anda na neve. Que você é uma dungeon que não tem como você se orientar. Maneiro, que você fica brincando de snowboard, não? Depois do que você brinca de snowboard, se eu não me engano, você cai nesse lugar muito grande de neve. Que você tem. Eu descobri um jeito fácil de passar daquela parte. Você escolhe uma direção. E vai. Você escolhe assim, direita. E não para de ir pra direita. Não para de ir pra direita, mas uma hora você baixa da saída. É assim que eu descobri. Essa parte eu não gosto tanto. Enfim, pra mim a melhor trilha sonora da história do videogame. Melhor do que as músicas do Mario. Pra mim, e as músicas do Mario são espetaculares, mas pra mim melhor que as músicas do Mario. A trilha sonora é sensacional mesmo. É sensacional, os inimigos são sensacionais, né? Aqueles povos que você fica trombando lá no jogo, os Turks, né? Volta e meia eles ficam aparecendo pra tampar na porrada com você. A história do jogo é muito bem desenvolvida. Você descobre que, bom, se o nego vier reclamar de spoiler, eu vou dar uma porrada. Você descobre que, na verdade, o vilão do jogo não é o Sephiroth, o vilão do jogo é a Gênova. A Gênova sempre manipulou o Sephiroth. O Sephiroth sempre com cabeça aberta. Um frango d'água. O Sephiroth é um frango d'água. O Sephiroth é um cara muito vai com as outras. Personalidade, o cara tem personalidade. Um cara que... Ele era muito forte. Ele era um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Exatamente. Esse cara muito forte. Ele era muito forte, muito poderoso. Ele... Se eu não me engano, o Ojo é o pai dele, que o Ojo fez ele em laboratório, se eu não me engano. Tinha história o Ojo também. Não sei se é o Ojo é o pai dele, porque o Ojo criou ele num laboratório. Mas o pai biológico do Sephiroth é o Vincent. O Vincent é o pai do Sephiroth. E a mãe dele é a Lucrécia. A mãe dele é a Lucrécia, aquela que você acha lá que era o amor da vida do Vincent e tal. A história do jogo é sensacional. O Sephiroth é um cara espetacular e a Gênova manipulou ele o jogo inteiro. Sendo que a Gênova foi dada como morta, mas fica pedaços dela no jogo, fica falando com ele, manipulando. Fica manipulando aí. E no jogo você acha... Chamava ela de mãe, né? Chamava de mãe, porque ela não é exatamente mãe dele. Naquela época, quando a gente era moleque, a gente achava que sim. Eu achava também. Todo mundo achava, cara. Mas depois que você joga depois de velho, você vai prestar mais atenção. Eu não joguei depois de velho. E tem a internet, né? Que você vai ler as coisas na internet. Você vai entender. E tem os caras mais loucos aí que conseguem pescar tudo. Você enfrenta a Gênova, né? Várias vezes durante o jogo. O Sephiroth não. O Sephiroth você enfrenta uma vez. E tem também aquele lance da história
Eu sei que o nome do bicho é Cloud, né? Porque Cloud é nuvem, mas eu não vou falar Cloud. Porque Cloud. Nego fala, por exemplo, a nuvem do iPhone, né? Que nego fala iCloud, eu não vou falar Cloud, eu vou falar Cloud. A história do Claude, ele acha que é o. Pode ser também que seja francês, né? Claude. Jean-Claude. Aí é uma danada. Aí não é uma danada. Ele tem uma memória falsa que foi implantada nele, né? Ele é um clone mal feito do Sephiroth. Ele descobre isso e ele surta. Ou seja, ele não passou no teste de metro. Ele não passou no teste de metro. Ele é um erro. Ele é um erro, mas depois que ele cai em si. E o Claude é um cara muito. A personalidade do Claude é um cara muito. Ele não liga muito pras coisas, ele gosta de dinheiro. Sim, ele no começo ele é um mercenário. Ele não liga muito pras coisas, ele não carrega bandeira, ele não é meio tem confuso, né, no começo. Você vê que ele acha que ele é o. Ele acha que ele é o outro cara lá, o Sasaki, né? Zack. Ele acha que ele tem ele é o tipo personagem que perde. Ele perde a memória, né? Então, como todos os maioria dos personagens de Final Fantasy, né? Sempre perde a memória. Né? Final Fantasy tem um clichê, personagem que perde a memória, é clássico. E aí depois ele vai se descobrindo e tudo mais. Ele tem a memória do Zack. Depois de um tempo ele vai descobrir que a memória real dele, o que aconteceu, que ele era um soldado raso. Ele não era um cara que andava junto do Sephiroth como um braço direito, como ele achou que ele era. Ele era um soldadinho raso, aquele soldadinho básico da Shinra. Ele descobre que ele era um clone mal feito, né? Tem depressão, ele não sei o que. Ele é um personagem bem complicado. Ele não é tão. Ele é tão complicado quanto um personagem de um jogo que eu considero muito, não zerei, eu considero, mas sei que tem seus problemas e muita gente ama, que é o Xenogears. Ele muito bom. Ele é tão complicado quanto o Fei do Xenogears. O Fei do Xenogears é um cara muito tão complicado que também não lembro a história. Eu tinha esquecido desse cara, mano. O Fei é muito complicado, ele é um personagem muito complicado, muitos conflitos. É aquele cara que você precisa botar ele numa terapia. Nossa, na moral, o Fei, ele tem sérios problemas de tudo, ele é reencarnação de várias pessoas, ele tem um demônio dentro dele. O jogo é muito doido pra começar, né? Muito doido. Era o jogo que tinha mais letrinhas naquela época, tanta conversa, né? Nossa, era história dá com pau. Aquele jogo dá um podcast só dele. E no Final Fantasy VII era um jogo de 3 CDs, né? Não era muito comum na época. Não era comum na época. Os caras que vendiam os piratões aproveitavam pra ganhar dinheiro em cima, né? Faziam o cara pagar 3, como se fosse 3 jogos. Cara, que sacanagem que era isso. Cara, que não, mas se você pensar, você pagava lá, sei lá, 200 conto num jogo original. Pelos 3 jogos, pô, você ia pagar no pirata era 5 reais de cada jogo. Então o cara te comprava 3, comprava 15. Eu tava no lucro, entendeu? Não, eu ainda paguei mais barato, paguei acho que 100 reais na época. Eu não lembro exatamente quanto era na época. Sim. Mas mesmo assim, você sai sempre no lucro, o pirata. Não, você sempre sai no lucro, é óbvio. Aqui era muito difícil comprar jogo original antigamente. Se hoje em dia é caro, antigamente era mais caro ainda, proporcionalmente. Só eu comprava. Muito mercado, só eu que era o playboy da galera. Exatamente, Cristiano. Não tinha. A gente que mora aqui em Resende, não tinha jogo original em lugar nenhum. E naquela época. Comprar no Rio. Sim, não tinha internet, você não fazia compra online. Você não fazia compra online naquela época. Tava bem, era o cara da capital. Exatamente, a gente lembrando que a gente mora no interior. Então pro interior, jogo original, filho, era totalmente inviável. Não tinha como. Você tinha que ir pro Vila de Centro. Comprava na Pro Games do Rio de Janeiro, velho. Ué, mas é mesmo. Ou você tinha que ir pro Rio de Janeiro, comprar, buscar lá, ou talvez tinha compra por telefone, né? No caso da Direct Shop, né? Eu comprei Você podia comprar por telefone, que também era loucura também. Mas, então, tipo assim, pirata. Eu nunca tive um jogo original de Play 1. Nunca tive. Só o CD demo que veio junto, que era o original. O resto era tudo pirata, era muito difícil de achar aqui. Eu nunca fui muito de viajar, então não ia muito pra Rio, pra São Paulo, pra poder comprar essas coisas. Então a gente dava o jeito, né, de jogar. O jogo é espetacular, tem vários extras, tem aquele coliseu, né, que você fica lutando pra conseguir coisas extras. Aquele modo de você soltar... Tinha isso no 6 também, né, no coliseu. Mas o coliseu do 6 é bem zoado. Eu adoro o 6, mas o coliseu do 6
eu não entendo muito como é que funciona até hoje. É uma luta randômica, você não luta, você põe o seu personagem e ele luta sozinho. Ele faz as coisas. Aquela Gold Saucer também, né? Que todo mundo fala bem, né? Isso, o Coliseu era dentro do Gold Saucer. Gold Saucer era tipo um parque de diversões que tinha de tudo. Cassino, né? Meio que cassino, né? Tinha cassino, tinha joguinho lá dentro, tinha de tudo. É uma parte. É a única música do jogo que eu não gosto, porque aquela música me irrita. Era música meio de circo. É, isso. Era música meio de circo, muito aguda. Música chiclete, né? Que gruda na cabeça mesmo. É uma música bem chiclete, mas no sentido ruim da palavra. E ela irrita bastante. Tem essa parte, tem várias coisas que você pode fazer de extra no jogo, que você procurar aquelas weapons que você não é obrigado a matar. No jogo você tromba com uma weapon, se eu não me engano, que você encontra no mar, no fundo do mar, mas você pode fugir dela. É um dos primeiros jogos também que eu lembro que você vai pro fundo do mar. Tem aquela parte submarina. O Illusion of Gaia também vai. Qual o jogo? Illusion of Gaia? Tem uma parte também que você vai no mar. Eu lembro do Illusion of Gaia. Enfim, depois tem um confronto final com o Sephiroth, a música maravilhosa do chefe. Enfim, o jogo é lindo, espetacular. Talvez seja o jogo que eu mais gosto da minha vida. É um dos jogos mais completos, né, cara, que tem. Ele é completo, cara. A história é completa. Tudo completo. Os personagens são muito carismáticos. Os vilões são maravilhosos, as vilas são lindas. O jogo você pena demais pra você achar um defeito nele. Mas hoje em dia tem os mimizentos que falam que é uma porcaria, né? Cara, o que acontece? Tem alguns grupos de Facebook e uma galera na internet que é entusiasta de querer criticar o que está estabelecido para pagar de hipster, cult ou muito inteligente, que é aquele cara que fala assim, nossa, ele vai na contramão. Ele é muito mais inteligente do que todo mundo, porque ele pensa diferente. É uma coisa que a galera faz pra chamar atenção, porque eu aceito críticas, de boa, mesmo sendo meu jogo preferido, se a pessoa quiser meter o pau, falar que o jogo é um lixo, eu aceito, a gente vai debater numa boa. Mas geralmente quem fala que Final Fantasy VII é uma merda, você não vê argumentos. Então, quando alguém quiser argumentar numa boa comigo, eu aceito argumentar, pode falar que o jogo é ruim, que jogou, achou um cocô, não tem problema nenhum. Mas, tipo assim, justifica pra mim, porque ficar falando por falar até papagaio fala. Vou até falar assim, eu não curto muito Final Fantasy VII, mas é aquele negócio. Eu sou daquele grupinho de gente que gosta do capítulo anterior, do 6. Mata o 7. Mas o mérito que o 7 tem, né, porque sem dúvida ele popularizou o Final Fantasy, né? É uma coisa que eu ia falar mesmo. Virou com certeza. Popularizou mesmo, porque tem muita gente que nunca tinha jogado RPG e conhece o jogo. Praticamente foi ele, isso mesmo, ele que popularizou o RPG no ocidente, né? Eu acho o 7 meio exagerado em certas coisas, tá? Reconheço que a história é boa, não sei o que, mas eu acho ele também bem exagerado. Mas é aquilo, o mérito dele foi popularizar o gênero em si. Teve o mérito, com certeza. E alavancar com isso também o PlayStation no geral. Também, porque foi um você pode ter certeza que o PlayStation 1 foi muito vendido por causa daquele jogo. Foi mesmo, realmente. Isso aí tem que reconhecer, querendo ou não. Igual a relação que eu tenho com God of War. Eu não gosto de God of War, mas eu reconheço que é um puta de um jogo. Eu também, é a mesma coisa. Eu acho um jogo forçado, mas eu reconheço que é um jogo que vende. Querendo ou não, é um jogo que vende. Então tem que reconhecer. Eu gosto do God of War, zerei os 3, mas compartilho de vocês. Não só o que vende, ele entrega basicamente aquilo que ele propõe. É um jogo que te propõe você sanguinolência, você matar os outros na mão e ele te entrega tudo isso. Meu problema com ele é a mesma coisa que o Dudu tem, são certas coisas que não descem. Mas beleza, a gente releva, por exemplo. O que o Dudu não gosta que eu também não curto. O cara é um apelão pra caramba e o cara não consegue empurrar uma caixa. É um negócio difícil de entender, mas tudo bem, são coisas do videogame aí que a gente tá cansado de saber como é que funciona. O personagem que não consegue pular um muro de 1 metro. Ele tem que pegar um item numa caverna pra cavar aquele muro. Pra ter um pulo duplo. É um negócio de 1 metro e não consegue pular. Olha, eu vou começar por um jogo mais antigo, já que a gente tá nessa vibe aí de falar de coisa antiga, né? Vou falar de um jogo assim que pode não ser um dos melhores que eu já joguei, obviamente, mas é um dos meus preferidos. Qual que é? É o Mega Man X2 de Super Nintendo. Por quê? Ele foi continuação do Mega Man X1, um jogo muito bom. Eu sempre curti Mega Man no geral. E gostei tanto do Mega Man X2 que me levou a comprar a fita.
o cartucho de Super Nintendo, né? E é um jogo assim que eu terminava 1 a 2 vezes por semana e de todas as formas diferentes, sem pegar item, pegando item, sem arma, com arma. E tudo muito bom, as músicas são excelentes, é um dos melhores jogos de Super Nintendo na minha opinião. Hoje em dia você não compra mais ele pelo preço. Não, não, e hoje mesmo, até hoje em dia, eu me pego terminando ele por hobby, assim. É um jogo que pra mim, assim, não envelheceu. Ele continua é muito bom mesmo. Pra mim, no lugar na saudosa Pit Stop Game. Isso, e pra mim, se for me perguntar, ele é o melhor ou um dos melhores da série X, junto com o X4, por exemplo. Ele, o Cristiano, eu lembro do Mega Man que eu joguei muito, mas eu joguei muito no Sega Saturn, cara. Ele era esse é um 8, então. Ele era o 8, não é? Tem o 8, tem o X3 e o X4, se eu não me engano, né? Pode ter sido o 8. O 8 é o 8 também tem pra PlayStation. Eu acho que foi o 8, então. Você chegou a terminar o 8? Ah, eu terminei, mas eu não lembro agora, cara. E um palhaço de chefe? Um palhacinho de chefe, não, né? Eu acho que tinha. É o Mega Man que tem uma bola de futebol que você tá jogando? Você fica bicando ela como arma? Não, não é esse não. É a mais memorável, assim, falando. Não é esse não. Eu gostaria de entender uma coisa. O Mega Man 8 é um jogo bonito, um gráfico bacana, um pixel art bem decente, né? Por que eles lançaram o 9 e o 10 gráfico de Nintendinho? Meio estranho, né? Fazer apelo com o pessoal. Doideiras da Capcom que ninguém entende. Eu acho que eu entendo assim. Hoje o pessoal quer muito ir nessa onda de retro gamer, né? Então eles ficam pegando o público com isso, né? Público saudosista aqui, ó. Tem muita gente hoje em dia que é meio icone, né? Fica muito vivendo muito do passado. Então tem seu público lá, né? Tem seu nicho, vamos dizer assim. Eu não joguei nenhum desses novos aí. Tem gráfico PI, entendi. Eu olhei, mas não deu vontade de jogar também não. Mas é aquilo, eu acho que são temáticas assim que estão superadas já, sabe? Não tem por que fazer isso, só por ser saudosista. Com certeza, se for pra jogar, eu prefiro jogar os do Nintendo mesmo, em vez de jogar esse, entendeu? Eu de Nintendinho. O segundo jogo, o Mega Man é isso, não tem muito o que falar dele, porque é um jogo bem... não é um Final Fantasy. É bem escondido, é um jogo bem básico. E todos os outros são bem parecidos, né, cara? São bem parecidos. Nossa, quem jogou um Mega Man já jogou praticamente todo. Salvo algumas mudanças de um pro outro. Tirando o que o Eduardo adora, eu acho que você também adora, o Mega Man Legend, né? Nossa. Todo mundo curte, né? Nunca joguei essa tranqueira. Todo mundo curte. É o de primeira pessoa, né? Não, é aquele que é um RPG. Aquele que é um RPG. Ah, joguei sim, pô. Tem 1 e o 2, né? O 2 você joga com a menininha. Exatamente. Trombones. Lembrei. Era maneirinho, pô. Era ruim não. Eu me lembro, Mega Man Legends, assim, só terminando de forma ruim um jogo bom, mas vamos lá. Mega Man Legends, eu costumo dizer assim, que o Mario 64 é um jogo que você joga hoje e envelheceu bem. Sim, ele tem um controle todo bonitinho. Não é a mesma coisa que o Mega Man. O Legends é uma porcaria, aquilo é uma porcaria e ponto final. Não merece nem que perca 1 minuto falando dele. É um lixo. É um cocô mesmo. É horrível. Não tem qualificativo. Tem gente que gosta, tem gente que adora ele, fala que é um ótimo adventure. Eu, sei lá, pode ser porque eu não curta muito essa fórmula do Mega Man de terceira dimensão. Eu tô dizendo isso agora, não joguei ele de novo, então vai saber. E o segundo jogo, né, que eu curto muito, um jogo mais atual, que eu terminei até pouco tempo atrás, terminei em agosto de 2016, mais ou menos, que foi o The Witcher 1, que é um jogo muito bom, um jogo com temática medieval, é uma novidade, vai terminar um jogo, né? Bruxeiro, né? Uma coisa rara, né? Uma coisa rara. Terminando finalizar um jogo. É uma coisa rara. E ele é um jogo com uma temática muito boa, temática medieval séria, adulta, mais ou menos como é Mass Effect, que o Dudu falou. Tipo, não tem nada de aventura capa espada como é Final Fantasy. Não tem nada clichê. O cara é adulto, o cara vai lá, ele vai namora com a mulher. E é isso aí. Vai pra matar, ele é mercenário. E você, todas as ações que ele toma durante o jogo, é o player, no caso, a gente que molda a personalidade dele. E assim como Mass Effect, ele é uma trilogia. E tudo que você vai fazendo vai se acumulando no decorrer dos outros capítulos. Trilogia, exatamente. E assim, eu acho que um ponto excelente dele é a história. A história carrega o jogo e as músicas também. O sistema nem tanto. O Eduardo jogou o Witcher, acho que por indicação minha, não sei. O Eduardo vai entender o que eu tô falando. Ele é um jogo que tem mecânica esquisita de gameplay.
O 1 tem. Que? O 1 tem sim. O 1 tem. Por quê? É. O 1 parece que é uma mistura. Não sei se alguém aqui já jogou Kotor, além de mim e do Eduardo. Já. Levi jogou. Então, você imagina o Kotor. O Kotor funciona muito bem porque ele é feito pra combate em turno. Combate é pausado. The Witcher. Knights of the Old Republic, pra quem não sabe. Isso, é um Star Wars Knights of the Old Republic. Estilo, muito bom. Estilo aquele Baldur's Gate, aquele RPG Baldur's Gate de computador. Então, e o gameplay dele como ele é? Ele é travado, ele é um jogo que ele não se decide se ele é por turno ou ele é ação. E acabou que ficou uma coisa esquisita. Meio termo. Mas é um jogo recomendado, principalmente pra quem gostar de The Witcher. Você jogou? Dele, É uma coisa, é um jogo muito legal, é um jogo com a história meio original, um personagem diferente do normal, que ele é um cara já bem maduro no jogo, ele já é maduro, ele já toma as decisões, ele não é um cara muito em desenvolvimento, não, ele já tem um passado. Não, tem um passado. É maneiro. Vocês estão por dentro do universo, do The Witcher? Vocês chegaram a jogar os outros jogos? Você jogou? Olha, eu tô jogando o segundo. O terceiro eu ainda não entrei. Não, eu joguei só um. Eu posso falar uma coisa, é uma evolução constante. O primeiro é bem limitadinho no gameplay, o segundo já é bem melhor, e o terceiro, o pouquinho que eu joguei do terceiro só pra tirar assim. Eu posso falar pessoalmente, foi um dos últimos jogos que eu finalizei. E é uma obra-prima também, cara. Eu não vou colocar aqui porque a gente não tá colocando jogos da nova geração, mas ele entra fácil aí no meu top 5 tranquilo, cara. É um jogo excepcional. Eu não joguei não, mas eu acredito que seja. Muita gente fala. Eu acho que ele é exemplo de tudo. A desenvolvedora dele, aquela CD Projekt, é um exemplo de desenvolvedora que hoje é cada vez mais raro você encontrar. É um exemplo. Respeito ao consumidor. É um exemplo principalmente, Cristiano, de fechamento, cara. Como se fechar uma saga. Tipo assim, eu não sei se realmente vai ser o fechamento da saga, mas é como se fosse uma conclusão, sabe? Uma coisa que começou no 1, continuou no 2 e fecha o ciclo no 3, cara. É excepcional. O jeito que eles fizeram foi muito bem feito. E é uma história adulta, isso que é legal. É uma história que é diferente de qualquer coisa, assim, que só quem jogou Mass Effect, Fallout, esses outros jogos assim, mais adultos, sabe como é que é. Então, pro cara que vem de Final Fantasy pra jogar Witcher, é um negócio assim, um conflito bem interessante. O cara estranha, né? O cara sai de uma inocência para o mundo real, vamos dizer assim. É mais pra quem tá acostumado com o jogo de RPG mais adulto de PC, né? Mais recomendado pra esse tipo de público. E uma informação assim, nerdica, né, básica. Eu não li ainda nenhum livro do The Witcher, mas ele não começou em jogo, ele começou como livro. Então tem os livros dele até na Google Store pra comprar. É que eu não lembro aqui, mas não se chama The Witcher. Tem o nome original dele. Depois eu pesquiso e falo aqui qual é o nome dele. Eu não lembro agora aqui, mas eu tô ligado. Mas se você digitar The Witcher, você acha o livro dele. Lembrando que o escritor, né, a produtora também é uma produtora polonesa, se não me engano, né? Polonesa. Então é um negócio que não foi feito do nada, não começou como jogo, começou como literatura mesmo. Então por isso que ele é tão rico, o universo dele. E é isso da minha parte, jogos assim, pra mim, memoráveis, são esses dois. Show. Um mais atual e um mais antigo. Então, eu vou falar aqui o meu primeiro jogo, assim, que... sei lá, cara, são dos meus favoritos desde sempre. E começa com essa frase, né? Vai, marombeiro. Altered Beast. É claro, né, porra? Praticamente eu conheci o videogame ali, né, cara? Quando ganhei meu Mega Drive, em meados de 91. E eu vi aquela cena de transformação do cara bombadão no lobisomem, porra, aquilo ali explodiu cabeças, na moral. Não, pra época era maneiraço, pô. Nossa senhora, e isso porque eu não conhecia do fliperama, que era mais perfeita ainda do fliperama. E as vozes, um tempo depois que eu fui jogar nos memes da vida, o Altered Beast do fliperama, são perfeitas, não é aquele som que você não entende, que esse cara tá falando Rise from the Grace ou Vai Marombeiro, você entende perfeito. Mas mesmo assim, cara, aquilo ali foi acho que a melhor versão melhor porte, digamos assim, dos arcades do Altered Beast. Porque o do Master ficou, apesar de tudo bem, Master System, né, tava sendo obviamente mais inferior ao Mega Drive, ficou bem aquém. Já do Mega Drive não, cara, ficou quase com a versão arcade. E sei lá, fala. É importante lembrar que quando você começava na fase, né, a gente suava Vai Marombeiro, mas o cara falava Rise from your grave. Mas pra gente na nossa idade era Vai Marombeiro. Vai Marombeiro.
E o chefão também falava Welcome to our Doom. Era muito engraçado. Não falava assim, Eu respeito, isso, Dudu. eu respeito um jogo excelente, mas eu não curto esse jogo do jeito que Altered Beast pra mim é um jogo que não me... Nem no Master System você não jogou quando você tinha Master? Não, desce de plataforma nenhuma. Pode ser mobile, PlayStation, qualquer coisa. Não desce. Sempre achei um jogo muito engraçado. Muito engraçado. Sempre achei um jogo muito... Porque o Altered Beast, né, cara, é da época que os jogos de beat'em up não eram exatamente os jogos estilo Final Fight ou Double Dragon, era aquele beat'em up de escorrimento lateral, sabe? Sim. É uma coisa bem, digamos, bem arcaica da década de 80, né? Marcou muito naquela temática grego-romana, entendeu? Battletoads também, né? Como o Dudu falou, Battletoads é um jogo completo, né, cara? Que tem tudo. De estilo Double Dragon, beat'em up, até jogo de motinha, de ação, plataforma, tem tudo naquilo, né? E voltando ao Altered Beast, cara, é um jogo bem arcaico pra época que, pô, fez muito sucesso. O jogo marcou muito. O jogo é de 88, né, jogo também. 88, cara, pra você ter uma ideia, né? Época que a SEGA dominava os arcades. Pô, só tinha... E foi o lançamento, né, do Mega Drive. 88 no Japão. E eles então, usavam essas vozes feito... aí pra vender o jogo, né? Isso, com certeza. Quanto mais fosse o barulhento, a máquina, com voz mais realista, mais chamava a atenção da galera pra jogar. Esse que era o chamatriz, Você chegava no fliperama, você só escutava Hadouken, barulho vai varumbeiro, barulho daqueles elefantes do Street Fighter 2. Você só via essas coisas, cara. Sim, cara, o som era muito importante. O som você saía surdo, era muito importante. Era assim, verdade. Fazendo um adendo aí, Júlio, não sei se você chegou a jogar o de PlayStation 2, não? Não, cara, mas dizem que é porcaria. Eu tenho medo de jogar isso. É complicado, cara, porque esse jogo, por ele ser de 88, ele era meio revolucionário. Mas o de PlayStation 2, ele já pecou muito, cara, principalmente no visual dos bichos. Tem bastante bicho, tem 6 bichos. Tem um lobo, tem um bicho da água, se eu não me engano, acho que um lagarto, parece um lagarto. Tem um urso, tem um touro, Então, tipo assim, tem mais bichos, mas eu achei o visual muito, assim, muito forçado, sabe? Uma parada muito forçada. E a história não tem mais nada a ver com... E a história também... Um grego-romano, meio qualquer paradas, coisa, é mais parada científica agora, entendeu? Então ficou meio... Mudaram completamente, né? A função do jogo. E o lobisomem é topetudo, se alguém quiser procurar aí, é um lobisomem topetudaço. Essa aí foi uma época deprimente da SEGA, cara. Depois ainda lançaram também um Road X também que fala que foi uma porcaria, né? O tal do Beast Rider pro PlayStation 3. Mas finalizando aí minha iniciação que me marcou muito, né? Vou continuar, não vou falar de RPG não, vou continuar nos jogos de ação mesmo, mais arcade. Eu vou passar no PlayStation 1 pro jogo chamado Silhouette Mirage. Vocês conhecem, né? Conheço, maneiro. Nunca joguei, você viu eu jogando, né, também em casa recentemente. Um jogo muito diferente pra época. Ele praticamente é uma espécie de Contra, mais bonitinho, né? Um run and gun, digamos assim, de correr e atirar. Praticamente ele segue um esquema de você só pode dar dano se o bicho estiver na direção da direita ou da esquerda. Tipo, você tá na esquerda, você é de uma cor, aí só pode dar dano em bicho daquela cor. E da esquerda é o contrário, você pode dar dano. E vice-versa, você não toma dano, sabe? Pra aquele da mesma cor que você tiver. Que foi inclusive uma mecânica utilizada por um jogo de navinha da mesma produtora, da Treasure, né? O Ikaruga. Que praticamente você também é um jogo de navinha que você tem que mudar de cor toda hora pra você atacar os seus inimigos, né? E também pra você sobreviver. E também pra você sobreviver às chuvas de balas, né? Que tem no jogo. Então é complicado. Silhouette meio, tipo assim, quase ninguém fala dele, né, cara? É um jogo ficou meio que obscuro aí. Ele não foi traduzido, né? Ele foi traduzido. E bacana, tem cena. Foi traduzido, pô. Foi inclusive traduzido pela Working Designs, que é uma que traduzia muitos jogos de RPG pra receber. Faz ótimas traduções da série Lunar. Até o Lunar de Play 1 eles traduziram também, se não me engano. Mas não é um jogo que tanto faz a história, né, cara? Que é um jogo que você realmente é um jogo que você andar e sentar o tiro. Eu joguei e zerei milhões de vezes a versão japonesa. Eu nunca joguei a versão americana daquele jogo. Só joguei a japonesa.
eu joguei aquela versão que você tinha, só. É a versão japonesa, aquele piratão que eu tenho. Sim, então é correr e atirar, cara. Isso aí, não tem que ficar historinha, lero. E é isso aí, galera. Já mandei bala aí, só meti coisa mais arcade. Não fiquei enrolando com RPG, não. E uma coisa só pra eu fechar, porque eu esqueci de comentar. Uma menção honrosa de jogo, assim, que eu gosto bastante. É o Legend of Zelda Super Nintendo, Link to the Past. Por que eu tô falando dele? É um dos meus também. Foi o jogo Quem não gosta? Exatamente. É um clássico, né? E é um jogo, assim... Que introduziu o RPG. Com certeza. E exatamente isso que eu ia falar. Eu, hoje, se eu sei inglês, graças a esse jogo. Um RPG clássico, né? Não, mas é um jogo, um dos melhores do Super Nintendo, sem dúvida, né? Tranquilo. Muita lista aí que o pessoal faz, é um dos melhores. É o jogo assim que me incentivou a aprender inglês. Se não fosse ele, acho que hoje eu nem sei que tipo de jogo eu jogaria ou se eu saberia falar inglês. Realmente, eu também. Eu não entendia nada, né? Porque eu pedi pra minha mãe ajudar, cara, a traduzir algumas coisas, né? Então tá aí, um agradecimento pro Link to the Past aí, Zelda. É uma menção honrosa bem feita mesmo, porque eu fiz o contrário de vocês, né? Eu joguei depois que eu já tinha um certo conhecimento já, mas é um jogo marcante mesmo. Também gosto bastante. Cara, quando eu descobri no início do A Link to the Past que eu nunca tinha jogado um jogo daquele estilo, né? Eu descobri que tinha uma passagem secreta embaixo do matinho, meu Deus, minha cabeça pirou. Como é que pode isso, cara? Nunca tinha visto isso em jogo nenhum, pra descobrir as coisas. Eu nem se chamava de RPG ou, sei lá, Advento, eu chamava de joguinho de descobrir as coisas. Acho que foi em 93 que eu devo ter descoberto ele. Foi assim, uma locadora que tinha lá no calçadão de Resende. Eu desconfesso uma historinha rápida sobre isso. Nem foi comigo, foi com um vizinho meu que vocês nem conheceram nem nada. Eu acho que, assim como o Zelda Link to the Past aí, Super Nintendo, foi o meu primeiro jogo pra conhecer inglês, eu acho que deve ter sido desse meu vizinho também. Porque eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi Zelda. Ele alugou a fita lá, o cartucho, e colocou lá pra jogar. Aí começou na vilinha. Ele não sabia sair da vila de jeito nenhum. Ele pegou um jogo salvo da locadora. Ele ficou na vila e não sabia sair da vila, obviamente. Você falou o negócio de pegar um jogo salvo, Batata. Na nossa época tinha muito isso, né? Que a gente alugava os jogos e o jogo ficava salvo na fita, né? Então, salvo no cartucho. E eu pagava sempre. O famoso vacilão da locadora, né? Vacilão da locadora. Aí, só terminando a historinha, o cara ficou preso na vila. Aí o que ele fez? Chamou o irmão dele, que era bem mais velho do que a gente devia ter, sei lá, 9, 10 anos, o irmão já devia ter uns 21 por aí. Pediu pro irmão dele pegar um dicionário de inglês, gigante, que tinha lá. E, olha, o tempo que eu fiquei na casa dele, deve ter ficado na casa dele tipo de 5 da tarde até 10 da noite. Nossa. E esse tempo é o tempo que ele tava na vila ainda, porque todo santo diálogo que aparecia, eu nunca vi coisa igual. Todo santo diálogo que aparecia de cada NPC na vila, lá iam eles lá pegar o dicionário de inglês, escrevia o texto, traduzia, o irmão também não sabia inglês, escrevia tudo numa folha, aí sim ia adiante. Enfim, de olho. Maluco, que rolo, que Deus que me livre. Foi a coisa mais enrolada que já vi na minha vida, assim dizer. Mas é maneiro, nessa época tinha essas coisas assim que marcavam, né, cara? E isso acaba marcando o jogo, né, cara? Porque fica marcado com uma coisa boa, né? Fica a lembrança, assim, né? A nostalgia maneira. Realmente. Só lembrando uma coisa, última coisinha em relação à tradução. Lá na casa do Dudu mesmo, né? O irmão dele, acho que era o Evani, ajudando a gente a traduzir Zelda e o Final Fantasy VI. Isso, ele entendia inglês. Ele entendia inglês, a gente não entendia nada, então ele dava uma moral pra gente. Maneiro. A história é mais ou menos parecida com essa, né? Maneiro. Não, isso é muito característico da nossa época. Aqui, quando a gente vai falar, vamos tentar não polemizar muito, mas a gente vai falar agora dos jogos que marcaram, só que pro lado errado, jogos negativo, né? que decepcionaram. Na verdade, às vezes não foi nem que o jogo é ruim ou alguma coisa do tipo, é igual os que a gente acha os melhores jogos, é o que ele marcou pra gente, é o que ele significa pra gente. Às vezes é uma expectativa muito alta ou alguma coisa do tipo que acabou não se concretizando. Nem sempre o jogo é uma bomba, mas você não chegou na hora boa da sua vida. Pode ser alguma coisa do tipo, assim. Ou você alugou esperando uma coisa, encontrou outra, né? Então, porque é aquele negócio. Lembre-se que na nossa época não tinha YouTube pra ficar vendo o jogo. Você ia na cara e na coragem pra alugar. Na cara e na coragem. Nem YouTube, nem demo, né? Nem demo pra baixar. Nem nada. Era cara e coragem. Pegando o gancho exatamente do que você tá falando, Cristiano. O primeiro jogo pra mim, que é uma das minhas maiores decepções, é o Castlevania 64. Nossa. Que é uma coisa, assim,
porque a gente vinha, né, com a expectativa do Castlevania do Play 1, né, cara? Aquele Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night, isso, que é uma obra-prima, né, cara? Não foi nem mencionado aqui, mas é um jogo também sensacional. Pega aqui esse Castlevania 64, que o cara vira um lobisomem, que parece mais uma alegoria de carnaval, um negócio é muito grotesco, né, cara? É muito grotesco. Agora, hoje em dia dá pra pessoa ir no YouTube e rir disso aí. Dá pra rir bastante dele. Porque você fica... E tem tem molecada mais nova aí que diz que jogaram atualmente testando o Castlevania 64, eles dizem, não, isso aí foi o prelúdio dos jogos 3D, não sei o que, isso é uma obra-prima. Hoje em dia tem gente que considera... veio antes dele. Eu sei, mas hoje em dia tem gente que considera mais o Castlevania. Obra-prima feita pelo capeta. Sim, mas isso são pessoas que não, tipo assim, que não conheceram na época, né? Não conheceram agora. Exatamente. Porque eu acho que a maior expectativa que a gente tinha por ele era exatamente disso, dele ser o 3D, entendeu? Você fala, caraca, eu vou jogar o Symphony of the Night agora em 3D, mano, eu vou ver tudo, chegou lá, era aquele gráfico meio tosco. O gráfico horrível, as puzzles, sabe? As puzzles horríveis também, muito fácil, então muito difícil. Sabe, uma parada assim, muito mal feita, cara. Castlevania não conseguiu se reciclar no mundo 3D, né? Não conseguiu. Até hoje jogos... não recuperou a força. Até hoje não recuperou, mas esses últimos foram bem feitos, cara. Eu joguei e eu gostei de ter jogado. Não é a mesma coisa, nunca mais vai ser. São God of War, né? God of War virou isso. Isso aí, Júlio. É isso aí. A Castlevania nunca se encontrou no 3D, mais ou menos. Só foi se encontrar agora no novo agora. Fez um trabalho assim, fez um trabalho respeitável. Não é uma coisa maravilhosa, mas fez um trabalho respeitável. E o outro jogo assim que eu tenho que foi a decepção de muita gente, que esse deu pra acompanhar, que foi o Assassin's Creed 3, cara. E eu vou falar pra você, ele é um jogo que me deu muito ódio pela história, cara. Porque ele é um jogo, assim, no começo, o Dudu jogou também, você tá comentando. Sei. É um jogo, cara, sensacional no começo. Você começa, caraca, a mecânica totalmente, não é nova, mas é uma mecânica melhorada dos outros Assassin's Creed. E você, uma história diferente, então te prende por isso. É uma história até certamente, de certa forma, envolvente. Você se envolve ali com os personagens e tal, a história do personagem principal, do Connor, né? E tem a parte dos navios, cara, tem a introdução que depois... Sarah Connor, né? Sarah Connor. Connor magra, né? Que teve a introdução da parte dos navios, né? Da jogabilidade dos navios, depois no 4 aprimorou bastante. Então, cara, quando você chega naquele final, ele é tão broxante, ele é tão decepcionante que, caraca, não é possível que eles fizeram isso comigo, né? O roteiro, o embate dele com é o pai dele, né, que ele enfrenta, é o pai dele, que é um maluco. O embate dele com o pai dele é uma coisa assim de zorra total, cara. Zorra total, porno chanchada, uma coisa assim, é uma brincadeira. O jogo é sacanagem, cara. É uma sacanagem que fizeram aquele jogo. É uma sacanagem, o final do jogo é uma brincadeira, é uma trollagem. Foi uma das primeiras trolladas que eu tomei em videogame, é uma trollagem. O jogo termina do jeito, sei lá, cara, American Pie, sei lá. Ele consegue ser pior que o Assassin's Creed 1, que o 1, não sei se vocês terminaram. Pior, eu terminei o 1. O 1 é péssimo. Assim, ele é um bom jogo, mas ele é extremamente enjoativo. Então, ele é muito repetitivo, mas a história é boa, o personagem é bom, as coisas acontecem por um motivo. O 3, cara, o final, você não acredita, você fala assim, tá, mas quando é que vão mostrar o final do jogo pra mim? Você acha que o nego tá de sacanagem com a sua cara? Você acha que é pegadinha? Você acha que é... Eu tenho preconceito com esse jogo, eu nem jogo nenhum disso não, tô fora. Eu gostava muito até o 3, mas parece que a qualquer momento vai estar um Sérgio Malandro no jogo, tá? Não é possível, cara. Olha, ele deve ter eu ia falar que ele deve ter algum legado bom, assim, que todo mundo elogia, porque a partir daí começou o negócio do barco, né? A batalha do barco. O legado dele foi da batalha do barco. A batalha de barco é bonita, Agora, tirando a batalha de barco, você joga fora. É o famoso shitstorm, né? É uma batalha de barco. Batalha de barco já tinha no Suicoden 4. Não, mas peraí, Júlio. Peraí, Júlio. Batalha de barco de Suicoden 4 é uma coisa vagabunda. É coisa vagabunda. No Assassin's Creed 3, você vê o efeito da onda levantando barco, aquele barulho, tiro de canhão. Do baú do canhão. É bonita pra caramba. Isso aí. Você vai evoluindo o barco, você vai melhorando ele. E vamos jogar. Ver isso? Joga o jogo do Piratas do Caribe, pô, de Play 3.
Nossa, eu nem sabia que existia isso. Também não, tem troca. Vamos concordar que ninguém joga acho que é pro Play 2, Daniel. Ninguém joga Assassin's Creed esperando brincar de Chip Simulator, né? Como melhor mecânica, né? Exatamente, Cristiano. Você gabaritou agora. Eu não quero saber de barca Assassin's Creed. Quer matar os outros. Chip Simulator. Exatamente. O quarto eles lançaram justamente por isso, por causa de ter sucesso no de barquinho. Eles fizeram só um jogo de pirata. Assassin's Creed, eu quero mais que Assassin's Creed se exploda. Porque, ó, os caras começaram a lançar as coisas na sacanagem. Começou a lançar o jogo cheio de bug, faltando tudo. Ó, eu não assisti o filme ainda, mas o filme estão falando que é uma bomba. Tá feio. Estão falando que é uma bomba. Vamos deixar o filme pro outro programa, porque. Não, a gente vai citar o filme não. Vai dar pano pra manga, mas parece que o filme é uma bosta. A gente só tá falando do filme mesmo porque o filme deve ser ruim, porque um jogo que começou bom, depois perdeu o rumo, né? Então o filme deve ser mais ou menos uma coisa. Mas então é isso aí, uma decepção com essas aí. Assassin's Creed 3 foi um balde de geografia, na moral. Já bem gelada. Já com gelo, Água com gelo, bem gelado. Já começar com o pé na porta já, eu vou citar um jogo pra mim que é uma bomba também, que muita gente gosta, que é o Final Fantasy Tactics. Ah, não! Aí... Ah, não. O nego vem falar que mas o jogo é muito bem feito, a história é muito boa. Olha, eu concordo que o jogo é bonito, A música é foda. Não, a trilha sonora é fera, entendeu? A ambientação do jogo é fera. A história é excelente. Não, é assim, o personagem principal, tudo desenrola bem. Aí fala, ué, Dudu, qual que é o seu problema com o jogo? Chocobo. Não, se fosse só o Chocobo, o meu problema com o jogo é que simplesmente o jogo, ele não gosta de mim, cara. O jogo não gosta de mim. Eu vou, naquela parte, por exemplo, do Algus, você vai defender o Algus, tem aquela missão do jogo defender o Algus. Aí você fala, não, o boneco deve ficar quieto pra eu poder defender ele. Ou eu vou fazer uma barreira na frente dele pra ninguém atacar ele. O vagabundo vai pra cima igual o Rambo e morre toda hora. Aí, do peito aberto. Aí você tem que ficar dando load no jogo, esperando uma hora que a inteligência artificial do jogo para de mandar ele pra cima dos caras. Aí um belo dia o jogo fala, vou deixar você passar, e você passa. Uma coisa que me irritou muito foi Chocobo soltando Meteor. Quem jogou a saga final... Quem jogou a saga Final Fantasy? O Chocobo é sinistro, Chocobo Está onde, rapaz? Aquilo é uma galinha. É de Chocobo soltando meteoro. Quem não jogou Final Fantasy é como se fosse a tartaruga do Mario Bros, o Culpa-Trupa, sendo um poderoso chefe pra cima de você. A tartaruga naquela nuvenzinha, aquele bichinho que tá na nuvenzinha soltando. Isso, o Laquito. Acho que é Laquito. É Laquito, alguma coisa. É Laquito, é. Enfim, não pode. Não pode uma galinha soltar uma magia que rebenta o seu grupo inteiro. Tem uma parte, é a última história que eu vou contar do Final Fantasy X. Tem uma parte que você vai, é uma batalha que você vai enfrentar 2 monks. Os caras são brutos pra cacete, os caras são fortes pra cacete. Aí você fica pensando assim, vou ter que fazer uma estratégia boa, né, pra vencer os caras. Os malucos daqueles tão soco que pega 7 quadrados pra frente, que dá 200 de dano. Os caras são overpower. Nessa parte, tem um NPC que anda com você, que é o nosso querido Mustang, que eu amo muito o Mustang. É um camaradinha que dá tiro. Aí quando você vê um NPC de tiro, você fala, o cara vai ficar de longe dando tiro, correto? Correto. Aí tem a missão é defende Mustang. Pronto, eu já sabia que eu ia tomar na cabeça dele. O cara dá tiro, ele vai brigar contra o Monk. Ele, ao invés de ficar em cima de uma casa dando tiro, ele cola no Monk e quer dar tiro no Monk. Ele chegou pra cima do Monk, colou no Monk, foi dar um tiro, o monge desviou, deu um counter nele e deixou ele já em estado crítico. Eu fiquei vendo aquilo, jogando, eu comecei a rir. Eu falei, não, isso não é possível, tem alguém de sacanagem comigo, porque não pode. O jogo é uma sucessão de sacanagem. E apesar dele ser muito bem feito, muito caprichado, ele é um jogo que que não é possível, o inimigo age ali, não é possível. Mas é com você, Dudu, que nunca vi isso aí, cara. Artificial, às vezes deu tilt, não sei, você jogou pirata. É de lua, exatamente. Ajuda, quem não jogou pirata esse jogo? Pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver. Esse negócio de jogo original. Esse negócio de jogo pirata da Tilt, porque era de uma qualidade pior, se era no Super Nintendo. No Play 1 já não acontecia isso em jogo nenhum. No Play 1 já não acontecia isso mais. Aconteceu sim. No kart já me aconteceu. Mas olha que jogo podre que você vai citar. O jogo é um lixo.
Não, entrando assim porque pra quem não sabe, kart é um jogo que tudo é decidido por pedra, papel, tesoura. Você faz o seu grupo, recruta todo mundo, evolui todo mundo pra no final as coisas serem decididas no John Kempo. É realmente um papo de... Eu tenho vontade até hoje de ir atrás do desenvolvedor do kart. Eu não sei se eu dou um tapa na cara dele ou se eu pergunto pra ele qual foi a dele. Tamaguchi também é assim, Dudu. É o Tamaguchi, né? Eu entendo o lado do Eduardo do Final Fantasy VII. Por quê? Porque comigo teve uma missão, não essa missão que o Eduardo falou, mas teve uma missão que me marcou no Final Fantasy VII. Tactics, qual foi a missão? Tinha lá que proteger Rafa, o nome do NPC é Rafa. Protect Rafa. Eu lembro. Como era isso? Essa missão se passava em cima de um telhado e esse NPC, esse maldito NPC, o tal do Rafa, ele ia pra cima de 3 inimigos que eram muito fortes. Não é um filho da puta, cara. Não, olha só, eu não tô brincando. O que eu vou falar parece mentira, eu não tô brincando. Eu passei um mês nessa missão. Um mês. Por quê? Todo dia eu ligava o emulador, que eu nunca tive Play 1. Jogava por emulador. Ligava o emulador, entrava na missão. O que acontecia? Ele ia correndo e morria. Game over. Todo dia isso. Até que um belo dia, depois de quase um mês, ele decidiu mudar o caminho dele. Aí que eu consegui prosperar no jogo. Então cara, você ficava à mercê do jogo, você ficava à mercê. Então pode ser que eu e o Levi não tivemos problema com esses algoritmos, né, não, nem um pouco, da inteligência artificial. Vocês deram sorte. Nem um pouco mesmo, cara. Eu resolvi todos os problemas aí, voltando uma fase e evoluindo, vendo, né? Não, nessa fase que eu tava não tinha como voltar. Era aquelas fases que falavam save, né? Salve aqui agora. Ai, que merda. Sim, isso aí é perigoso. Naquela época a gente não sabia da manha de salvar num outro slot pra não correr esse... Às vezes nem tinha espaço também, né? Porque a memory card é uma coisa precária mesmo. Outro jogo é um jogo baseado num filme excelente, chamado... O nome do filme é Scarface. Nossa. Que é do Al Pacino. O filme é animal. O filme não tem o que falar, o filme é muito bom, muito engraçado em algumas partes, porque o bicho é um clássico. Ele dá em cima da Michelle Pfeiffer, ele dá em cima igual um pedreiro, ele é muito engraçado. Bem jagunço mesmo. Ele é jagunço. Excelente. Excelente. Não, o filme é... Não tem o que falar não, é um filme fera, assim, não tem o que falar do filme. Mas o jogo é uma bomba. Porque o que acontece? O jogo é estilo GTA. Sim. Ele tem algumas boas ideias. Ele tem um negócio de você pedir pra um capanga seu te trazer um carro onde você estiver. Se você tiver caído no mar, o capanga seu te traz um bar. Enfim, você pode mandar o cara trazer coisas pra você. Você pode fazer tráfico no jogo. Tem um modo rage que você entra, que quando você tá com vida baixa, você mata todo mundo. Tem coisas muito boas. Por que o jogo pra mim é uma bomba? Bom, eu vou... Não, também. Eu vou contar a história do Beco. Eu vou começar falando que eu peguei esse jogo, eu abri ele no PlayStation, eu abri o videogame e quebrei o jogo na minha mão, de tanta raiva. O jogo é extremamente sacana. Você vai evoluir. Um jogo se passa logo depois num cenário alternativo. O que teria acontecido se o Tony Montana tivesse sobrevivido ao ataque à mansão dele? Ele perde tudo, mas ele fica vivo. E aí você vai reconstruir o seu império. O jogo tem um problema. Não importa qual carro você pegue no jogo, qual carro você evolua, a polícia sempre vai emparelhar com você. Se você tem um carro vagabundo cubano, a polícia emparelha com você. Se você tem uma Ferrari Maranello, a polícia emparelha com você. Mas isso aí, Dudu, é pra mostrar que o crime não compensa. A polícia sempre vai estar preparada pra você. Né? Isso, a polícia sempre vai te pegar. O bem sempre. O bem sempre vai vencer. O bem sempre vence. É uma coisa bonita, Pra alguém, pra mim não é. Pra alguém deve ser. Alguém deve ter achado, com certeza. Aconteceram, enfim, o jogo é uma bomba, o jogo tem várias coisas erradas. Você entra num restaurante pra proteger um cozinheiro. Olha o naipe da missão. Protect the cozinheiro. Protect the cozinheiro. Eu não vou proteger o cozinheiro. Aí você chega lá pra proteger o cozinheiro. Save the cook. Save the cook. Eu falei, não pode ser tão difícil proteger um cozinheiro, né? Eu tô lá com a minha K-47 cheia de munição. Falei, quem que vai tentar matar o cozinheiro? Um cozinheiro rival? Vou dar um tiro na cara dele. Aí, você tá lá na beira do restaurante, o jogo aparece com 10 fucking picapes. 4 cantando em cada picape, todo mundo com a K-47 pra cima de você. O que esse cozinheiro fez pra vir 10 picapes com 4 becos? Você não consegue entender. Outra parte que você vai tomar um beco, tem pontos de droga no jogo que você fica brigando com as gangues. Você vai tomar um isso aí eu vi ao vivo. Você viu ao vivo o beco, né? Cara, é brincadeira aqui. Você vai tomar um beco, e aí você fala, vou tomar um beco que tem 2 candangos vendendo droga. Você chega, mata 2 candangos e passa, a porra desse beco aqui é meu agora. Aí você fala, vai aparecer 10.
Essa boca é minha pra defender um beco de merda. Vai aparecer 10 negros com faca, taco de beisebol na mão, mata todo mundo. Eu não tô de brincadeira. Veio no mínimo, 25 negros de AK pra me peitar. Cara, o que tudo spawnando no beco, né? Você viu, fiquei spawnando, eles ficam aparecendo de dentro do chão. Caraca. É uma coisa de maluco. O que tem nesse beco? Tem um santo graal ali, mano? Eu não entendi. Então tem isso, tem outra coisa que eu atravessei uma vez, eles ficam atacando os seus negócios, né? Você tem negócios no jogo, estabelecimento. Uma vez atacaram um negócio meu muito longe. Aí os meus guardinhas estavam perdendo a luta. Eu falei, vou lá que eu vou chegar botando o pé na porta, né? Peguei meu carro mais rápido que eu tinha, montei no bicho e fui. Mas fui quente, mas fui arregaçando, atravessei a cidade inteirinha. Cheguei lá, fiquei não sei quanto tempo atravessando, cara. Mais de 10 minutos atravessando. Cheguei lá, briga rolando, tiro comendo. Na hora que eu abri a porta, mano, tinha um maluco. Você vê a inteligência artificial do jogo como é que era sacana. Tinha um cara de serra elétrica do lado da porta. Eu botei o pé pra dentro da porta, o cara cortou a minha cabeça. Caraca! Não, de primeira, não teve dano. Foi instant kill. O cara cortou a minha cabeça. Tem no filme, pô. Não, porra, não interessa, tem no filme, não posso passar por uma situação dessa. Eu entrei, o cara cortou minha cabeça, eu falei, aí eu nem dei piti, eu não xinguei, não falei nada, eu falei, não, tá tranquilo. Peguei, dei o open no videogame ali, quebrei o CD, eu falei, isso aqui nunca mais me enche na vida. E foi aí que eu quebrei o Scarface, esse jogo maldito, que eu nunca mais quero ouvir falar na minha vida. Ele é um jogo muito sacana. É um jogo medíocre. Ele tem algumas ideias boas. Quem executou é uma pessoa ou muito burra, ou uma pessoa que falou assim, pô, eu vou irritar todo mundo. É um jogo feio pra você jogar hoje em dia também, não? Hoje em dia né? Hoje em dia ele perdeu. Bem atrasado. A tecnologia dele foi ultrapassada, perdeu o gráfico, né? Primor, né? Não, ele perdeu o gráfico. Assim. Nem pra época. Nem pra época, ele perdeu o gráfico, assim como o GTA San Andreas perdeu. O GTA San Andreas é uma excepcional, um jogo excepcional. Mas graficamente, hoje em dia, ele é uma bomba, claro. Claro, a gente não pode comparar GTA com Scarface. Só nesse sentido de ter envelhecido, só isso. Pessoal, já que a gente falou tanto de RPG aqui, né? Vamos começar com RPG então. É o Final Fantasy VIII. Eita, polêmico! Exatamente, tem muita gente que curte, muita gente que fala, uma das melhores histórias do Final Fantasy, game, não sei o quê. Eu não curto. Pelo seguinte, eu não sou uma pessoa que. Eu curto filme romântico e tal. Acho filme romântico legal, tem coisas boas. Mas nesse jogo não funciona esse tipo de coisa, de enredo. Porque não sei, parece que é mal construído. É um climinha muito de romance de colégio e tal. E, tipo, a menina quer ficar com ele, com o personagem principal, com o Squall, né? O cara ela fala assim pra ele, por que você não vem aqui comigo em tal lugar? Ele vira pra ela e fala, por que você não fala com uma parede? Quem sempre você fala isso? O cara é grosso que nem um jagunço, ele é grosso. Imagina, uma menina gosta de você e tal, a menina é bonita, tudo. Mesmo que fosse feia, não se faz isso com ninguém. É verdade. A menina vem e fala, chama você pra um lugar, você fala, vá falar com uma parede. Não existe isso, cara. Ele é um dos personagens principais mais sem carisma do jogo. Da história do videogame. Ele não tem carisma. Quem gosta do Spawn, mentira. Tanto que ele é um personagem tão ruim, mas tão ruim, que quando você joga uma história alternativa com o Laguna, todo mundo começou a elogiar o Laguna. Porque o Laguna nem é grande coisa, mas o Laguna tinha alguma empatia. O Laguna roubou o lugar de principal do Squall, porque o Squall é um bosta, é um cara totalmente parece aquele rebelde sem causa, sabe? Rebelde sem causa, um cara revoltadinho com nada. Acho que o que eu mais gostei desse jogo foi a apresentação e a música, que é bem bacana. Concordo. E o joguinho de carta, que eu achei divertido, aquele jogo de carta. Falando em carta... o jogo de carta era bem legal. O jogo de carta eu não lembro muito bem dele, mas falando em carta, eu lembrei que eu odeio o sistema desse jogo, o sistema de batalha. Porque é 8 ou 80 esse sistema de batalha. Ou você cria um personagem muito forte em um curto espaço de tempo, ou seu personagem é horroroso. Depende de quanto você vai... Quanto é a sua paciência, quão grande é a sua paciência pra pegando o nível, entre aspas, roubando as magias dos inimigos. Ou seja, é um sistema que não me desce. Não desce. O método de evolução é ruim. É ruim, não vende arma, não tem nada. O jogo parece um demo. Eu não curto. Eu achei isso estranho na época também.
Não, mas é podre, não pegou. A Square tentou inovar, realmente inovou, mas inovou porcamente. Inovou mal. Um jogo assim, que tentaram, tipo assim, pegaram Final Fantasy VII. Ele não pegou, né, deu cara? muito certo. Foi um jogo que não pegou. Parece que quiseram tentar. As expectativas eram muito altas depois do Final Fantasy VII. É verdade. A gente esperava um jogo excepcional e o jogo atrapalhou também, Atrapalhou também. Talvez se ele tivesse qualquer outro nome que não fosse Final Fantasy, talvez... Não? Sim, talvez ele engrenasse. Tirando algumas coisas ruins desse jogo, tem outras que são boas. Dizem que a vilã é muito boa, a tal da Ultimessa, não sei quem terminou aqui, pode falar. Eu nunca zerei, eu não zerei não. O Laguna aí, que é memorável, todo mundo fala muito bem do Laguna. E é isso. Dele, assim, no Final Fantasy VIII, é isso que eu tenho pra falar. Eu não terminei ele porque eu não tive estômago. E o outro jogo que não me desce de jeito nenhum é jogo famoso, um jogo que muita gente de computador considera como um dos melhores jogos que tem dessa plataforma, que é o Half-Life 1. Mas eu não vejo nada demais nesse jogo. Eu sinceramente eu vejo ele uma coisa do Doom, quase. Apareceu uma ignorância pra falando disso. Mas eu me divirto tanto quanto eu me divirto jogando Doom. Ou seja, eu acho enjoativo. E além do mais, tem uma coisa que só ele me proporciona. É um jogo que eu tenho enjoo jogando. Enjoo de passar um certo tempo jogando ele, me dá uma náusea. Não deve ser melhor, né? Porque pelo menos é um jogo de... tá bem mais antigo. Cresceu muito mais. Eu não sei. O Half-Life me dá uma náusea jogando, um enjoo. Se eu passar, sei lá, 2 horas jogando ele, eu passo o dia inteiro passando mal, com vontade de vomitar. Eu não sei por que ele dá isso. Eu não sei se o jogo é muito rápido, eu não sei se o ambiente é muito escuro. Jogo nenhum, nunca na minha vida me deu isso. E é isso. São os dois motivos. Um é que me faz passar mal, literalmente passar mal, e outro porque eu acho ele um pouco genérico. Eu acho ele genérico, eu não acho ele ruim. Acho ele genérico e não sei por que o pessoal curte tanto. É mais um no bolo, né? É mais um no bolo. Meus jogos são esses, as minhas bombas são essas. Eu vou... acho que um clássico, né, que todo mundo considera ele, jogos de luta, o famoso Mortal Kombat, como ele dizia na época. Sei lá, cara, sei lá, eu nunca gostei daquela jogabilidade, sempre achei meio travado. Mas você tá falando dos primeiros lá. Dos primeiros, do 1, 2 e do 3, né? Somente o 1 e o 2, né, no caso. Trilogia, né? A trilogia ali clássica deles. E sei lá, não gostava de apertar botão pra defender, botão pra correr, eu achava isso muito tosco, sabe? Sei lá. Mas você gostava do Street Fighter? E eu também, o Street Fighter eu gostava. Então é por isso. Eu gostava bastante. Então é por Achava isso. que ela ia bem, forçava muito mais. E também porque muita gente gostava na época dos jogos digitalizados. Eu nunca fui fã daquilo. Digitalizados R$14. Nunca gostei de Street Fighter. Nunca gostei dos jogos desses estilos, entendeu? Nossa, Street Fighter é zoado, hein? Nossa, Street Fighter é zoado! Nossa senhora, esse jogo apesar que dizem que a versão do Mega Drive é bem melhor do Street Fighter, mas sei lá, nunca gostei. Melhor que o Super Nintendo. O Cristiano joga bastante Street Fighter. O Cristiano ele gosta bastante do motoqueiro bicha, né, Cristiano? É o Pit Bicha, né? É o motoqueiro bicha. O Mortal Kombat pra mim, desde a primeira vez que eu vi no fliperama, eu achava um jogo muito macarrônico. Eu achava que aquilo era zoeira. Eu achava um jogo super parece zoeira. O Mortal Kombat, ele parece uma paródia. O Mortal Kombat, ele parece uma paródia de jogo. As vozes engraçadas, né? Sim, aqueles antigões, Alibambai, essas coisas. Alibambai. Era uma coisa engraçada, que eu ria. Eu nunca levei Mortal Kombat a sério. É como eu disse, eu ria de Altered Beast, mas eu não achava Altered Beast tosco, não. Eu achava engraçado, mas sem ser um engraçado de você diminuir o jogo. Uhum. De ruim, não. É engraçado porque eu ria. Normal. Mas o Mortal Kombat do Street Fighter aí de vergonha alheia. Porque do Mortal Kombat nessa época era assim, ou você gostava do Street Fighter ou gostava de Mortal Kombat. Tinha uma rivalidade. Uma rivalidadezinha. É verdade. O Street Fighter sempre... Mas eu curti Mortal Kombat também. O Street Fighter eu sempre respeitei. Sempre achei bom. Pra mim... Mas eu nunca anulei, não. Eu nunca anulei um pelo outro. Eu não sei se era por isso que eu achava isso. Não sei se era... Talvez porque eu era muito moleque, talvez eu odiava um por causa do outro, mas... Eu acho o Mortal Kombat é um jogo assim pra você jogar de 2 e ficar rindo da briga travada. Eu acho ele assim, ele tecnicamente, assim, eu joguei bastante dos dois, eu acho que Mortal Kombat tecnicamente é bem inferior. O terceiro não, o terceiro já é melhor, porque o terceiro e o Ultimate, né, que é uma versão melhorada. Melhoraram um pouco. A prova disso...
que eu acho que nessa época o Mortal Kombat não era um jogo muito competitivo, né? Já o Street Fighter era bem mais competitivo que o Mortal Kombat. O Mortal Kombat era cheio de macete. O Mortal Kombat era macete e combate. Você trancava o cara no canto, ficava dando soco eterno. Era tipo assim, era a várzea da aquele gancho, né, que ele tava dando os... Cara, porra, era muito doido. O Godzilla, é verdade, né? Tem o Super Godzilla do Super Nintendo, né? Que meio que me traumatizou, né, cara? Quem nunca jogou tem que ir pro YouTube, tem que digita Super Godzilla, bota aí, vai aparecer o jogo. Botar um linkzinho no post lá, vou botar um linkzinho no post. Cara, o jogo não é exatamente ruim, mas o que eu esperava do jogo não era o que ele me proporcionou, né, cara? É um jogo, tipo assim, eu olhei a capa do jogo, porra, maneiro, Godzilla, né, monstro, não sei o que, assim, gostei dessas paradas. Eu olhei atrás, olha só que foda a animação do Godzilla acabando com todo mundo. Aí fui ver o que era o jogo, você comprou uma bolinha, que na verdade representa o Godzilla. Você fica destruindo os prédios até chegar no chefão, que você começava uma espécie de Street Fighter, só que não era um jogo de luta. Você chegava perto do oponente, dava um soco, andava pra trás, aí aparecia o especial. Aí você dava, e ficava assim a vida inteira. Sei lá. Que decepção, hein, gente? Porque era aquilo que tinha pra jogar, né? Era o que tinha pra janta, né? Você compra o jogo original na época, não adianta. Muito caro, né? Você tinha que jogar. É verdade. E muito caro, deveria ser tipo, pessoa presente de aniversário. Já era. Foi mais de R$150 na época. Se fosse pro aniversário, você tem que esperar um ano ganhar outro. Um ano com aquela porcaria. Eu realmente me ferrei com aquilo lá, cara. Então é isso, pessoal. Show. Quem gostou, fazer um jabá, hein? Vamos fazer um jabazinho, Ju? Pode fazer. Só pra terminar aqui, né? Eu também participo de alguns hangouts aí no YouTube, no canal chamado Mega Tubão, né? Que faz parte do grupo Comunidade Mega Drive. E a gente não falamos só de Mega Drive, fala de tudo em relação a jogos retrô e também a coisas que acontecem na atualidade no mundo gameístico, né? Então, pra quem interessar, só ir lá no canal Mega Tubão e curtir alguns hangouts. Estão lá gravados lá, isso aí. Vou deixar o link no post aí. Beleza. Quem quiser conhecer. Show. Vai ficar aí o link no post. É. E também, quem quiser também, temos o site, né? A Comunidade Mega Drive, tem alguns reviews de jogos. Eu já escrevi uns 4 ou 5 reviews lá. E quem quiser dar uma olhada no site também, pode ir, beleza? Show. Tem coisa boa lá. Link no post. Vou agradecer a oportunidade aqui, porque é a primeira vez que participo de uma coisa, um podcast, e é isso, ainda mais com uma pessoal aqui todo que eu conheço bastante, pessoal que muita consideração, e é isso. Vai ter muito pra gente Tomara que goste. Eu te considero pra caramba. Considero, né? Vai ter muita oportunidade ainda, Cristiano. Então. Eu peguei você no colo. Então é isso, rapaziada. É isso, peteiras, e até a próxima. Um abraço.